Olá pessoal, começando mais um Jurapod, eu sou Juraci Alves, ao meu lado Gabriel Alves, conhecido como Gabriel Foguinho, né Gabriel? Beleza, galera? E aí, Júlia? Como é que você tá? Mais um? Mais um na conta. E você que está nos assistindo aí, que não está inscrito no canal, se inscreva, acione o sino para receber notificações, é isso aí. Indique o nosso podcast aos amigos, aos seus companheiros, divulgue, que isso é muito importante. E hoje aqui nós vamos bater um papo muito interessante sobre saúde, viu? E você que está aí, nós vamos conversar com o médico infectologista, doutor pela Fiocruz, mestre pela USP, professor universitário, doutor Antônio Bandeira. Seja bem-vindo. Obrigado, Juraci. Obrigado, Gabriel. Gabriel. Obrigado, Gabriel. Então, um prazer aqui com vocês para a gente conversar hoje sobre vários assuntos, né, na área de saúde. O senhor começou sua vida acadêmica pela Universidade Federal, foi? Eu comecei minha vida acadêmica pela Universidade de São Paulo, pela USP. Sim. Né? Porque eu fiz a residência, aí na sequência eu entrei no mestrado na USP, na Faculdade de Medicina da USP, e na Faculdade de Medicina da USP eu peguei um projeto que foi extremamente complexo para mim, que eu queria estar trabalhando com projeção de casos novos de AIDS para o município de São Paulo, para os próximos 5 anos. Sim. Porque naquela época, isso era anos 1991, 92, a AIDS estava explodindo, né? Então a AIDS era a doença do momento, né? Tudo circulava em torno da AIDS, a AIDS estava pegando cada vez mais, expandindo. Foi a época de Cazuza. Época de Cazuza, época de todos aqueles artistas que faleceram. E aí a gente não tinha estimativas. O Ministério da Saúde nessa época, o Brasil, ele não sabia assim, por exemplo, quantos casos de AIDS serão esperados nos próximos 2 anos, 3 anos. Sim. Né? Então eu decidi partir para isso e partir para estudar o que a gente poderia fazer para poder estimar os casos de AIDS. Escolhi o município de São Paulo, Sim. que até aquele momento, você tem uma ideia, o negócio era gigante, já tinha quase acho que 20 mil casos no banco de dados. Nossa. Então era uma quantidade gigantesca. E você fazer previsão, assim, para 1 mês, para 2, é muito fácil o negócio. Fazer previsão para 5 anos é uma coisa. E aí eu comecei a entrar nisso e aí vi que eu precisava estudar cada vez mais, pegar no mestrado matérias cada vez mais difíceis na área de matemática e estatística. Acabei com esse negócio indo para os Estados Unidos, consegui que o meu orientador, que era até chefe do departamento nessa época, o professor Rodrigues da Silva, ele conseguisse uma bolsa pela Organização Pan-Americana de Saúde. Sim. Aí eu fui para os Estados Unidos para estudar esses métodos complexos, aí voltei e aí defendi a minha dissertação de mestrado, né? Que estimava para os 5 anos e impressionantemente bateu certo. Todo aquilo ali era um trabalhão enorme. Mas com isso eu acabei me jogando muito nessa área do conhecimento, de pesquisa, de tudo, e aí o professor Guilherme Rodrigues da Silva, ele falou, não, você fica aqui com a gente no departamento, e consegui um vínculo para mim na Fundação Zerbini, e eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina da USP. Sim. Em seguida, a professora Edmeia Nastari era professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, que uma fica em frente à outra, tem uma rua só que divide. Mas a sua formação em médica foi pela UFBA Bahia. Fui pela UFBA, a formação Sim. médica minha foi aqui. Sim. Eu me formei aqui na UFBA, fui para São Paulo fazer residência no Hospital do Servidor Público Estadual lá. Aí lá começou a infectologia Infectologia, e aí pulei para o mestrado para fazer a parte então mais acadêmica, né? Sim. E aí foi. Aí com a Faculdade de Saúde Pública, a professora Edmeia falou, não, venha dar aula também aqui. E aí em 1992, eu comecei a dar aula também na Faculdade de Saúde Pública da USP. E aí ela conseguiu que o meu vínculo, que era da Prefeitura de São Paulo, fosse cedido para a Universidade de São Paulo, aí a Faculdade de Saúde Pública. Então, na verdade, aí eu comecei a trabalhar nesses 2 polos. Faculdade de Medicina da USP e Faculdade de Saúde Pública da USP. Sim. Aí acabei fazendo um curso meu de especialização em saúde pública nessa época, lá, curso de especialização. Aí, além da infectologia, eu tenho a especialização de saúde pública, o que me ajudou muito na vida. O pessoal até diz assim, você vai fazer especialização em saúde pública, rapaz, ficar lá numa mesa, não sei o quê, numa burocracia. Eu falei, não, eu na verdade sou médico, né? Então eu tinha atividade clínica de paciente de tudo, né? Mas
essa formação de saúde pública foi importantíssima para, por exemplo, agora na pandemia, quando o ex-secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, me chamou para coordenar o COI do Estado no início de 2020, eu tinha a capacidade de entender tanto a parte de infecto quanto também de saúde pública. Conhecia toda a rede, né? Consegui. Então isso, eu sempre digo para meus filhos, para todo mundo, olha, o conhecimento a gente não perde. Você pensa assim, eu vou fazer um curso de não sei o que, um negócio lá complicado. Aí isso não vai servir para nada? Rapaz, pode ter certeza que isso vai servir para Vai contribuir. Às vezes o cara vai fazer um curso lá de física aplicada, não sei o quê. E aí, para ele chegar ali, ele tem que fazer tantas disciplinas que às vezes na vida, uma daquelas disciplinas vai ajudar ele a fazer alguma coisa que ele nem imagina que vai dar chance para ele crescer. Sim. Então, a formação da gente, olha, quanto mais estudar, quanto mais fazer curso, mas não tem nada a ver, eu fiz fazer um curso de comunicação com curso de medicina, não, pode dar certo. No futuro o cara é um comunicador e comunica, como a gente está fazendo aqui, Sim. Ele passa a ser um bom comunicador na área de saúde, entendeu? Então, o conhecimento se aplica. Então, para mim foi importantíssimo esse conhecimento nos Estados Unidos que eu aprendi com a minha dissertação de trabalhar números e dados complexos, a parte médica na residência com os doentes na infectologia e a parte de saúde pública que eu passei, quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Saúde Pública, eu tive que me especializar nessa área. E aí fiquei dando aula lá em São Paulo, quando em 1997 eu já tinha me formado aqui, muitos professores me conheciam, e aí o Dr. Roberto Badaró, ele me convidou para vir trabalhar com eles no Aliança. Tinha uma pessoa saído lá da equipe e ido fazer uma espécie de um doutorado fora do Brasil, na parte de tuberculose. E aí surgiu uma vaga, e aí colocaram para ele o meu nome, e ele entrou em contato comigo, perguntou se eu não teria interesse de vir trabalhar com eles na equipe no Hospital Aliança. E aí eu trabalharia junto à infectologia do Aliança e a parte de controle de infecção hospitalar. E aí foi quando eu conversei com a minha esposa, e ela falou, não, vamos embora, é um desafio. E aí eu pedi demissão dos vínculos que eu tinha e vim aqui para a Bahia. Inicialmente, sem nenhum vínculo mais de ensino, né? Sim. E coisa. Mas logo, rapidamente, recebi um convite da Escola Baiana de Medicina para um currículo desse. Aí comecei a trabalhar na Escola Baiana, depois fui para a FTC, aí daí UniFTC, aí fiquei, e aí não parei mais, até hoje sou professor da UniFTC, né? Aí depois fiz o doutorado aqui pela Fiocruz, e aí enveredei muito, a gente comecei a fazer trabalho de pesquisa junto com o professor Gúbio, lá do Instituto de Ciências da Saúde. Foi através de amostras que eu estava estudando em Camaçari, que a gente descobriu o vírus da Zika. Nós fomos o primeiro grupo a descobrir o vírus da Zika no Brasil. Nós fomos aqui na Bahia, as amostras de Camaçari, que o professor Gúbio, no Instituto de Ciências da Saúde, ele rodou, eu lembro até hoje, isso foi em 2015, quando a gente estava tendo aquele surto, não sei se vocês lembram, daquela doença exantemática, aí cada um dizia um negócio. E eu trabalhava no Hospital Aliança e fazia uma prestação de serviço para o Hospital Santa Helena, em Camaçari. E aí eu comecei a ver aqueles casos, e aí nessa época o pessoal dizia, não, isso é uma dengue 4, aí outro dizia que era uma outra doença. Camaçari, o pessoal achou que era contaminação da água. Sim. A prefeitura teve que chamar a Embasa para fazer, porque a população estava desesperada, achando que o município estava com a água contaminada, porque estava todo mundo cheio de pintinha. E aí foi engraçado, porque eu falei, rapaz, isso aí não é dengue, isso não é contaminação de água nenhuma. Eu estou vendo os casos que eu estou atendendo lá também no Hospital Aliança, em Salvador, vendo. Isso é um outro vírus. Agora, que vírus é? Eu já conheci o chikungunya, porque em 2014... os primeiros casos de chikungunya que chegaram no Brasil chegaram na Bahia, teve uma entrada do chikungunya na Bahia e uma entrada no Oiapoque. Sim. Com duas cepas diferentes de vírus chikungunya entraram aqui. E essa da Bahia veio de Angola. O do Oiapoque veio do surto que estava vindo de Saint Martin, na América Central, descendo. Foi descendo, entrou pelo Oiapoque, né? lá Roraima. Sim. E aqui foi um pessoal que trabalhava na OAS, lá em Angola, que trouxe o chikungunya para a Feira de Santana, não sei se vocês lembram. Sim. E eu trabalhava no Cotumaia, no Hospital Cotumaia.
que era antigamente, não hoje, está o Instituto Cotumar, é fantástico, né? Ali nas Águas Claras, e que também eu trabalhei lá com eles, mas nessa época era lá na Cidade Baixa. E aí os pacientes de chikungunya de Feira de Santana começaram a vir para o Cotumaia. Sim. E eu comecei a ver como é que era o chikungunya. Então, eu conhecia muito bem dengue, eu via chikungunya, então vi que não era nem uma coisa nem outra. Eu falei, não, isso é outro vírus. Sim. Isso é outro vírus. Aí cheguei para o professor Gúbio, a gente já tinha uma colaboração desde 2006, com vários trabalhos de pesquisa. Aí falei com ele, Gúbio, isso é um outro vírus. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir autorização para a gente fazer pesquisa, eu vou conseguir no Hospital Santa Helena, porque lá eu tenho uma base boa, confiável, lá o diretor clínico é amigo meu, o diretor do hospital, e aí vou conversar, vamos dar entrada para fazer esse trabalho, e você roda tudo que você puder fazer de PCR, você pega aí PCR para testar nessas amostras para vírus transmitidos por mosquito, porque a transmissão, eu tenho certeza, pelo tipo que eu estou vendo, é transmitido também provavelmente pelo Aedes aegypti. Agora, eu não sei qual é que vai ser. É dito e feito, a gente conseguiu 25 pessoas nesse dia, eu lembro que estavam lá no Hospital Santa Helena, a emergência era só Zika. Só Zika. Quer dizer, hoje a gente sabe o que é Zika, né? Naquela época é só o polvo pintado. Polvo pintado, e aí a gente conseguiu coletar 25 amostras. Eu lembro que nesse dia foi no dia 20 de março de 2015. Caiu um temporal para Salvador, ficou um temporal, apagou, deu apagão. Ele teve que pegar essas amostras no aeroporto, porque eu saí de Camaçari de noite. Falei, Gúbio, eu vou ter como chegar aí, não. Eu estou saindo tarde, você encontra comigo no aeroporto. A gente se encontrou no aeroporto, dei as amostras congeladas para ele, ele levou para o laboratório dele e ficou rodando os PCRs, né? O PCR como a gente tem hoje, né? A gente sabe, né? PCR para o COVID, né? Ficou fácil, né? Então, o PCR, ele vai sendo a amplificação que você faz de um pedaço específico de algum vírus. Então, o Gúbio começou a comprar PCRs de vários tipos de vírus. De Oropush, Maiaro, não sei o quê. Para ir batendo. Para ir batendo, e rodando. Aí eu viajei para... Isso já tinha... Isso foi se não me engano, foi 26 de março, eu acho. 26 de março foi quando eu entreguei essas amostras para ele. Aí, no dia 28 de abril de 2015, eu estava em Copenhague, no Congresso Europeu de Infectologia. Sim. Voltando aqui para o Brasil. Era o último dia que eu estava lá. Aí eu recebo um WhatsApp dele. Bandeira, tá tudo indicando que parece que é Zika. Eu rodei aqui, deu Zika em 2 amostras do positivas para Zika. Eu falei, puxa, caramba. Aí daqui a pouco ele, mais umas 8 horas depois, mandou um outro WhatsApp. Falou, é Zika, já tem 8 amostras aqui positivas. O surto é de Zika vírus. Você estava certo, é um vírus novo, tal, circulava na Ásia, não sei o quê, tarará. Aí eu lembro até hoje que a gente estava para voltar aqui para o Brasil, e eu estava junto com o Carlos Starling, que é um infectologista muito famoso lá em Minas Gerais, se não me engano, era Ana Beatriz, de São Paulo, que trabalha na USP. Tinha um grupo assim que a gente estava junto, porque a gente ia para o aeroporto juntos, né? E aí eu comentei, falei, sabe aquele surto que está tendo lá no Brasil e tal? Aquilo ali é Zika vírus. Eu lembro que o pessoal me olhou com uma cara assim, quê? Zika, como se eu estivesse falando em alguma língua doida, entendeu? Estivesse falando alemão ali. Zika, o que é Zika? Zika é o quê? Eu falei, sabe aquele surto? Sim, aquele surto lá. Eu falei, aquilo ali, eu tenho o colega que está trabalhando comigo e disse que é Zika vírus. E aí, quando a gente chegou aqui, já colocamos para a imprensa, né? E aqui já começou. E aí o Ministério da Saúde pegou as nossas amostras e pegou algumas amostras também, pegou umas 8 amostras do Rio Grande do Norte para confirmar. O Ministério, ele não aceita que a gente, um laboratório mesmo de pesquisa, mas que não é oficial, né? Oficial do Estado, que ele possa... Então, aí o Ministério pegou essas amostras e encaminhou para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, para aí o Evandro Chagas rodar e aí confirmar que era Zika vírus. Tá certo? E o Gúbio, nessa época, foi interessante, porque a Fiocruz estava buscando também fazer... Depois a gente soube disso. A Fiocruz do Paraná estava buscando exatamente
buscar essa mesma linha. Essa mesma linha, um vírus, né? Mas não tinham conseguido encontrar. E aí eu lembro que o Gúbio também, na época, o Wanderson, que foi até do Ministério com Mandetta, sabe? O Wanderson que foi da Covid, tá? O Wanderson, nessa época, estava no Ministério e colocou o Gúbio. O Gúbio teve muito contato com o Wanderson, a gente teve muito contato com o Wanderson, e o Wanderson colocou o Gúbio em contato com o pessoal da Fiocruz do Paraná, Fiocruz de outros cantos, para que o Gúbio explicasse como é que ele chegou ali na amplificação, porque o pessoal estava tentando também, mas não chegava. Mas aí ele mostrou, porque ele pegou um PCR específico para Zika, e o pessoal pegou um PCR que não era específico para Zika. Sim. É o que a gente chama de tronco de arbovírus, então, de flavivírus. Então, ele amplifica vários flavivírus, mas como ele é menos específico, às vezes ele não dá o resultado certo. Sim. E a gente não, o Gúbio fazia mesmo, ele ia atrás dos vírus, então ele teve que rodar muito PCR, né? É aquilo que você falou, testa um, depois não deu certo, testa outro. Fez um trabalho muito mais assim minucioso, né? Doutor, essas doenças todas que é descoberta de infecciosas, muitas se assemelham à gripe, né? Ou seja, se assemelha à gripe, o cidadão tem alguns sintomas, dor de cabeça, coriza, dor no corpo, e aí o cara não diz assim, vou ficar em casa porque é uma simples gripe, e às vezes o cara não sabe se é uma chikungunya, se é uma dengue, se é uma zika, ou se é um covid. Um resfriado. Ou um simples resfriado. E é o grande perigo, né? Exatamente. O que você está colocando, eu diria assim que é uma das coisas mais interessantes, porque vários tipos de vírus. Sim. E desde vírus besta, desde de vírus mais, vamos chamar assim, o mais bobinho, que vai causar uma coisinha besta na gente, até vírus que causam doenças gravíssimas, são mais raros. Sim. Muitas vezes, frequentemente, começam com sintomas comuns, né? Então, por exemplo, febre, mal-estar no corpo, aquela sensação de corpo quebrado, dor de cabeça. Olha, você vai de dengue, chikungunya, zika, aí passa por vírus respiratório como influenza, como covid, como vírus sincicial respiratório, como aí entra assim uns 30 vírus respiratórios que eu podia parar aqui para citar. Sim. Enterovírus, aí vai, blá, 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 blá. Passa por bactérias, leptospirose, pode fazer isso, né? Que é a época de chuva, o pessoal pega, aí peça leptospirose. Pode passar por doença meningocócica, uma meningite meningocócica, pode começar assim, entendeu? Pode passar até por um quadro gravíssimo de uma doença que depois que vai se abrir, que é, por exemplo, hantavirus, que é uma doença transmitida por excretas, né? O cocô do rato, dos roedores. Sim. E que a gente já teve casos aqui em Lauro de Freitas, né? Eu lembro que em 1997, eu tinha sido convidado para vir para cá, como eu falei, em 97 para vir. Nesse mesmo ano teve um caso de hantavirus aqui em Lauro de Freitas. A senhora foi até óbito. Que esse vírus... Não é a urina do rato, e sim a fezes. Não, as fezes do rato. Ele fica nas fezes do rato, a fezes se resseca, e esse vírus ele se aerossoliza no ar. Entendeu? Sim. Já teve caso, por exemplo, de corredores. Corredor de maratonas, corredores de alto impacto. O cara correr, aí ele entrar numa fábrica desativada. Sim. Aí entrar lá dentro, entrou. Respiro. E saiu. Só que a fábrica estava desativada, mas estava cheia de rato. E tinha muitas excretas de rato. Sim. E aquele monte de excreta ali foi ficando sólido, esse vírus aerossolizando ali. Quando o cara entrou, saiu respirando esse vírus. Sim. Saiu, pegou. Foi embora. Eu já tive uma vez roséola. Roséola, que é outro vírus, né? Que é um vírus da família do herpes, que aí já dá umas pintinhas, pode confundir com zika, entendeu? Então, foi bem nessa época. Tem alguns vírus que eles dão umas pintinhas, e aí você pode até separar um pouco, mas muitos, até antes da pintinha, começam com esse sintoma que eu falei, dor no corpo, sim, febre, dor de cabeça. Então, muitas vezes é engraçado, porque aí as pessoas chegam para a gente, na médica, doutor, eu estou aqui, eu vou falar com o senhor, mas eu não quero que o senhor chegue para mim e diga assim, o senhor está com uma virose, porque eu não aguento mais ouvir isso. Eu quero que o senhor me diga o que é que eu tenho. Aí eu tenho que mostrar para a pessoa que é o seguinte,
Comercialmente, quando você faz pesquisa, etc., você pode até ter recursos, né, de pesquisa para investigar coisas muito raras. Mas comercialmente, a gente tem um espectro que são as doenças mais comuns. E aquelas que causam, que tem maior, vamos chamar assim, impacto para você fazer alguma coisa. Ou para você dar antibiótico, ou para você afastar a pessoa do trabalho, né, como é o caso da Covid, ou como é o caso da dengue, que requer que, por exemplo, a pessoa tenha uma hidratação muito forte, né? Quando não é, quando você tem um vírus que é um vírus mais, vamos chamar assim, mais leve, comercialmente, isso acaba não tendo uma necessidade. Então, acaba que muitas vezes você não tem isso assim facilmente disponível, Sim. entendeu? Então, não tem facilmente disponível. Então, por quê? Porque a pessoa, eu teria que fazer o seguinte, olha, eu vou ter que testar aqui uns 30 vírus da família dos vírus respiratórios, mais uns 20 vírus aqui, eu teria que fazer um teste para saber exatamente o que o senhor tem, eu teria que rastrear uns 100 vírus. Isso teria um custo gigante, entendeu? Não tem plano de saúde que aguente isso, nem o cara consegue pagar isso aí. Sim. Mas aí eu vou descobrir que se eu fizesse isso, eu vou descobrir que ele tem o vírus, o enterovírus Coxsackie B44, que não vai para lugar nenhum. Vai ser só assim um nome para ele. E que nem o paciente vai... Quando ele terminar de ouvir aquilo, ele vai bater a porta e vai esquecer. Vai falar que está com a virose. Aí a mulher ia perguntar, você teve o quê, João? Uma virose aí, mulher. O médico falou lá, mas já esqueci o nome. Se eu tomar mais uma cerveja. Tomar mais uma cerveja. Então, eu lembro naquela época do rotavírus também, que deu um boom, que todo mundo tinha diarreia, soltava e virose. Passou o carnaval, o baiano gosta de escolher o nome da música e botar na... Doutor, só me falando dessas variedades todas dessas doenças infecciosas, os médicos que estão se formando hoje estão preparados para um cidadão que chega, seja ele no setor público ou privado, para detectar algum tipo de doença desse imediato ou tem uma certa dificuldade? Olha, hoje o profissional médico, ele tem uma, vamos chamar assim, uma necessidade, né? Eu diria até, quando a gente compara, por exemplo, quando eu comparo hoje o estudante de medicina, que está se formando hoje comigo, que me formei em 1987. Sim. Então, já tem o quê? Uns 35 anos quase, né? 35 anos aí de formado já. Quando eu vejo essa situação, eu vejo que naquela época a gente tinha muito menos conhecimento nessa parte das doenças infecciosas do que hoje. Sim. Hoje ampliou muito mais, entendeu? Acho que até a internet também, tudo. Tudo. A pesquisa, né, médica, ela vinha crescendo já desde a época que eu era estudante, mas ela atingiu níveis muito grandes. Então, hoje tem assim... a gente vê pelo caso da Covid, né? Sim. Né? Você tem vírus que vão aparecendo... Se a gente olhar de agora para trás, a gente vê assim, a Covid foi no final de 2019, né? Foi o vírus novo, né? Final de 2019. Mas aí, se você olha, a gente tem vários vírus, por exemplo, o vírus influenza, aquele H5N5, que era o vírus da influenza aviária, né? Sim. A sorte é que ele não causou uma doença como a Covid, porque ele não tinha transmissibilidade tão alta. Mas ele era mais letal do que a Covid, entendeu? Mas a gente teve ele como coisa nova. A gente teve Zika, a gente não conhecia o vírus. O Zika tinha sido identificado na África, mas estava restrito à Ásia e à África. Se a gente pensar que ele vinha aqui para a América, e quando veio para a América, né, quando a gente aqui no Brasil descobre o vírus da Zika, o Brasil deu um salto para o entendimento mundial. Por quê? A gente hoje mostrou que o vírus da Zika, ele não é um vírusinho, como se achava, comum, besta, que não causava nada. Não, ele causa grandes epidemias. E foi no Brasil que a gente mostrou que o vírus da Zika era capaz de causar microcefalia. Foi aqui no Brasil. Sim. O vírus tinha passado pela França, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos uns 6 meses antes. Ele fez um estrago nas ilhas da Polinésia Francesa.
A Zika estava vindo lá pela Ásia, né? Vinha. Aí chegou naquele ponto extremo da Polinésia Francesa, ele causou também arrebentou. Ali ele causou microcefalia. E os franceses não conseguiram relacionar o vírus da Zika, sabia? Quando a gente aqui identificou que o vírus da Zika causava microcefalia, que o Brasil, nós, pesquisadores brasileiros, e aí a gente deve agora a Pernambuco e a Paraíba, né? Que foram eles que primeiro levantaram isso. Né? O mais afetado, que teve muito caso de microcefalias. Os franceses foram olhar na Polinésia Francesa os casos de Zika em gestantes. E aí viram que teve um monte de microcefalia. Seu padrão, né? Só que o que acontece lá, diferentemente daqui? Lá, essa microcefalia era identificada na gestação. E lá é permitido o aborto, porque a legislação lá dessas ilhas na Polinésia, que são possessões da França, elas seguem a lei da França. E a França permite o aborto. O aborto legal. A mulher quer abortar, ela aborta. E aí, muitas dessas mulheres, algumas tiveram filho com microcefalia, mas a maior parte acabou abortando, entendeu? Preferiram escolher aborto. Abortaram, não tiveram, mas teve pessoas. Então, eles foram ver isso depois do que a gente identificou aqui, entendeu? Então, até isso, você vê, uma doença que era conhecida, mas que a microcefalia, ela foi descoberta em 2015. Sim. Foi no segundo semestre de 2015 que a microcefalia, lá o pessoal do Pernambuco, junto com o pessoal da Paraíba, começa a fazer a relação de Zika com as de gestantes que estavam... Então, doutor, no caso, o reflexo maior da Zika é causar microcefalia em gestante? A Zika ela é uma doença besta. Sim. Bestona. Ela causa pintinha no corpo, uma dor de cabeça, uma febre, sabe? Passa rápido, não deixa sequela nenhuma. Na gestante, para o feto, ela é devastadora. Ela causa a pior destruição que um vírus, eu não diria nem vírus só, de qualquer micro-organismo, vírus, bactéria, fungo, diabo, pode causar num feto. A Zika é o número 1. Ela destrói completamente o cérebro de uma criança. Destrói completamente. Entendeu? É uma destruição assim arrasadora. E é por isso que eu sempre falo hoje, porque o vírus da Zika, apesar de estar em quantidade pequena, mas ele circula na Bahia, ele circula no Nordeste, ele circula no Centro-Oeste, entendeu? Ele circula no Brasil. E as gestantes, elas precisam entender o seguinte, para elas terem segurança de que o feto delas não vai pegar, elas têm que usar repelente desde o primeiro dia da gestação, que elas descobrirem, até o dia do parto. Tem que botar o repelente, elas têm que usar todo dia, de manhã cedo, passa o repelente. Então não tem um medicamento que previne, só o repelente mesmo? É só o repelente. Não tem como, porque o Zika é transmitido pelo mesmo Aedes aegypti que dengue e chikungunya, entendeu? Repelente na mão e raquete na outra. Você não vai saber se aquele mosquito está te picando, ele tá contaminado com o vírus da Zika, com o vírus da dengue. A Mega Sena. A Mega Sena. Se ele não está contaminado com nada, entendeu? Porque é o mosquito que, na verdade, leva o vírus, né? Sim. O vírus vai dentro do mosquito. Mas o mosquito, ele nasce sem vírus nenhum. Mas no momento que ele pica alguém contaminado, ele se contamina e a partir daí ele passa o resto da vida dele contaminado. E ele passa a contaminar as pessoas que ele picar, entendeu? Sim. Então, assim... Agora, como ele se contamina com esse vírus? Ele se contamina. O vírus ele cai no tubo digestivo dele, depois o vírus sobe, vai para as glândulas salivares dele. E o vírus, no mosquito, o vírus é esperto. Ele fica ali, tipo, escondidinho. Ele não... Ele não mata o vírus, o mosquito, né? Sim. Ele usa o mosquito. É como se ele fizesse do mosquito um ônibus, um avião, entendeu? Ele cai no intestino do mosquito e aí, depois de 7 dias, mais ou menos, ele vai subindo. Ele vai subindo e vai para a glândula salivar do mosquito. Aí, toda vez que o mosquito pica uma pessoa, o que acontece? O mosquito tem uma espécie de saliva, por isso que irrita a pele da gente. Sim. Ele tem glândula. Então, na hora que o mosquito pica, esse material dele, que vai com essa secreção dessas glândulas, cai para dentro do sangue da gente, entendeu? Então, acaba
Então é por isso que aí, nesse momento, que ele contamina. Só que uma vez que o mosquito fica contaminado com um vírus desse, seja dengue, chikungunya ou zika, ele não se livra, entendeu? Até ele morrer, o vírus fica ali se multiplicando de forma lenta, sim, mas só para ali, tipo, sentado ali, aguardando. Outra fase difícil também que teve foi a chikungunya, né? Chikungunya. Muita gente ficou com reflexo muito tempo aí. Teve gente que sentia dor nas articulações, que ficou anos. Até depois, sente. Foi. Chikungunya, ela tem, das 3 doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Dengue, chikungunya e zika, a chikungunya é a que deixa sequela. Que a dengue é assim, se ela não matar, não vai acontecer nada. Você está recuperado, 100%, entendeu? Então, a dengue, ela não causa sequela. Ela pode fazer a dengue grave, a dengue hemorrágica, e a pessoa morrer. Sim. Mas se a pessoa sobreviveu à dengue, ela não fica com sequela nenhuma, tá certo? Ela fica normal. A zika é uma doença leve, não mata ninguém e também não deixa sequela com ninguém, a não ser no feto. No feto. Agora, a chikungunya pega mais ou menos metade das pessoas que se contaminam com chikungunya ficam com alguma sequela de dor articular e de restrição nas articulações por um período de até 2, às vezes até 4 anos. E tem alguns que ficam muito mais tempo. Entendeu? Agora, doutor, chata mesmo. A gente tem aquelas campanhas que os agentes de endemia batem na porta, joga nos ralos e tal, faz aquelas campanhas para conscientizar, tapar, não deixar piscina, não deixar as águas e tal. Agora eu sinto muita falta do fumacê. Mas tem, né? Ainda tem. O fumacê, ele pega o mosquito alado, que a gente chama, né? O mosquito voador, né? Porque o mosquito, ele tem uma fase que é de larva, que é aquela larvinha, não sei se vocês já viram a larvinha dele, é uma larvinha nervosa, né? É uma larvinha nervosa. E tem a fase que ele vira mosquito alado. O fumacê pega o mosquito alado, né? E o larvicida, que hoje a gente usa um larvicida, o Ministério da Saúde hoje usa um larvicida, que é um larvicida biológico, que é uma bactéria, né, que é colocada em umas cápsulazinhas que você vai colocando nos lugares, e essa bactéria, ela produz uma toxina que mata as larvas, mas ela é inócua para o ser humano. Você poderia botar até na água de beber da gente, poderia botar aqui, essa bactéria, que ela não causa nada para a gente. Mas para o mosquito, para a larva do mosquito, ela mata a larva do mosquito. Sim. Foi descoberto na Alemanha, na década de 50 até. Então, hoje, mas já antes a gente usava o piriproxifeno, que aí era um químico, né, para matar a larva. Então você tem o agente que chega, que ele você já deve ter visto, ele leva como se fosse uma sacola aqui atrás, né? Sim. E aí ele vem com coisinha, ele sai injetando assim, nos cantinhos das casas, né? Aquilo ali é para matar a larva do Aedes aegypti, tá? Então ele botava o piriproxifeno ali, e agora bota essas cápsulazinhas, tá? E aquele carro que sai rodando o negócio na rua, jogando aquela névoa, mata um mosquito alado. O grande problema dessa névoa é que, assim, ela mata o mosquito que está ali em volta, entendeu? Mas ela, às vezes, não tem capacidade para matar tanto. Isso, às vezes, ajuda quando você tem, assim, uma cidade com tal bicho pegando, sabe? Dengue ali arrebentando, ou chikungunya arrebentando com a quantidade gigante, aí você sai pulverizando a cidade inteira com esse fumacê. Aí você vai reduzir a quantidade de mosquito. Mas o grande problema também são as larvas, porque quando acontece isso, está tendo muito criatório, entendeu? Sim. Então, assim, você mata aquele mosquito, mas está vendo uma quantidade muito grande. Só para vocês terem uma ideia assim, da situação, como é que é isso. O Aedes aegypti, ele bota a larva dentro de casa, ou em volta de casa. Ele é um mosquito domiciliar. É como um cachorro, ele gosta de estar dentro do domicílio, entendeu? O Aedes aegypti. E ele, assim, por exemplo, aqui em Vilas tem Aedes aegypti, né? Por exemplo, lá em casa, eu tenho uma piscina, a piscina minha tem uma cascata e tal. Sim. Aí, por exemplo, já aconteceu, eu sempre fico atento, a gente sempre fica atento para encontrar qualquer foco. Já encontrou em ralo, perto da piscina, em ralo. Na hora que a gente abriu o ralo, eu abri ralos, aí a água que ficou acumulada ali no ralo, em volta... Mas essa questão da água limpa, que ele só quer água limpa, é verdade ou... Ele hoje pega qualquer água. Água limpa, mais ou menos limpa, mais suja. Oportunidade. Ele gosta mais de limpa, mas
Então, por exemplo, no ralo lá em casa, uma vez eu abri e vi umas larvinhas de Aedes aegypti. Aí a gente botou essas pastilhas, né, biológicas. Sim. Ali, tarará, aí matou. Tal, piriri. Por quê? Lá em casa não tinha mosquito. Aí, de repente, começou a aparecer um mosquito picando de dia. Picou de dia, é o Aedes aegypti. Não existe outro mosquito que pique de dia. Durante o dia, de 8 da manhã até as 5 da tarde, picou você, é o Aedes aegypti. Pode ter certeza, não é outro. Então, tem foco na sua casa. Aí, aconteceu isso, falei, tem foco em casa, bora procurar, Aí encontramos lá num ralo. Aí, botamos, tá. Aí, eu geralmente, na parte de cima, né, onde tem a cascata, eu boto uma barra de cloro em cima. Porque fica, às vezes, uma águazinha residual. Eu boto uma barra de cloro. Aquela barra de cloro leva uma semana. Então, cada semana eu troco aquilo. Sim. Então, é uma quantidade de cloro que não tem larva. Então, nunca teve nada. Aí, o que aconteceu? A gente pegou e viajou. Eu peguei e viajei. Minha esposa, meus meninos. A gente passou umas 2 semanas fora, lá de casa. A piscina mesmo, botei cloro e botei várias barrinhas de cloro flutuantes. Sim. Então, segura. E lá em cima eu tinha botado uma barrinha de cloro, só que essa barrinha de cloro tinha sido colocada uma semana antes. Ela já estava meio pela metade, já no final. Eu olhei, estava tudo bem, viajei, acabei não me atentando de botar mais uma, entendeu? A gente viajou. Aí choveu, foi um período de chuva aqui, choveu muito. Então o que aconteceu? Choveu muito, aquele cloro foi sendo dissolvido. Quando a gente chegou, entendeu? Ali na parte superior da piscina, na cascata ali, sim, sabe? Eu limpando a piscina, porque eu mesmo limpo a piscina lá de casa, estou acostumado e tal, limpo, ligo o motor, limpo o fio. Fazer um exercíciozinho. Uma distração. Aí eu subi no bico ali da piscina, quando eu olho, meu amigo, não tinha umas larvinhas não, tinha, na verdade, uma multidão de larvas do Aedes aegypti ali, prontas para virarem assim, milhares de mosquitos. Eu digo, Jesus Cristo. Aí eu corri, peguei 2 barras de cloro. Sim. É uma superfície pequena, assim, tipo, deve ter, onde tem a cascata, assim, a parte de cima, deve ter 1 metro, mais ou menos, de comprimento por, sei lá, 30 centímetros de largura, assim. É aquela valazinha que às vezes deixa, e né? E uma altura de 30 centímetros, mais ou menos. Já tinha uma comunidade residindo. Nossa, tinha uma quantidade, rapaz, inacreditável. Eu caí para trás. Aí eu botei 2 barras de cloro puro, né? Sim. Aquilo ali, você imagina, aquele cloro, ele rapidamente, ainda mais numa superfície pequena ali, aquilo vai dissolvendo, aquilo clorifica rapidamente. Então, eu imaginei que ia matar essas larvas em 15 minutos. Sim. Levou mais ou menos, para elas todas, eu percebi que elas estavam todas mortas, levou mais ou menos umas 6 horas. Você vê a resistência dessas larvas. Mas morreu tudo, graças a Deus morreu tudo ali. Então, o Aedes aegypti é isso. Você tem que estar o tempo todo dentro da sua casa. Então, lixo, locais, comunidade, áreas mais pobres, onde você tem lixo acumulado, acumula coisa, ali vai ter crescimento. Então, o poder público, ele acaba tendo uma sobrecarga muito grande. Você tem que dar conta dessas coisas, você tem que botar larvicida, aí você tem que botar o fumacê. O fumacê ajuda... Esse fumacê, não sei se é lenda, mas esse fumacê, o pessoal diz assim, o fumacê pode acontecer que fortaleça e o mosquito se... tem uma mutação e resiste àquele tipo de... Isso, pode acontecer. Na verdade, não tem acontecido, né? Em estudos, assim, quando você vai olhar, algumas situações têm ficado o mosquito mais um pouco resistente. Mas o grande problema é o seguinte, você tem 2 coisas. O fumacê, ele não pode... geralmente, as substâncias que usa no fumacê são mais tóxicas para o ser humano. Sim. Então, diferente do larvicida, entendeu? Não é que seja aquilo tóxico, assim, vai matar alguém. Não vai matar. Mas é um produto químico mais pesado. Por exemplo, você usava muito malation. Meu condomínio mesmo usa muito. É. E ele gosta de usar na garagem. Você vai caminhar pela garagem, é absurdo. Parece que você está neblinado um negócio. Aquilo ali um pouco... Tem gente que faz alergia para aquilo ali, entendeu? Então, não é. E o grande problema é o seguinte. O que a gente vê na prática é que você tem que ter um trabalho mais intensivo junto com a comunidade para as pessoas fazerem um trabalho, e o poder público está fazendo o tempo todo trabalho com larvicida
para tentar reduzir a capacidade de larva. Porque o bicho, rapaz, ele tem a capacidade de colocar uma quantidade gigante de larvas. Então você mata ele, mas tem, como eu falei para vocês, lá tinham milhares numa quantidade. Isso a gente está falando de uma coisa nova, não, uma coisa antiga, porque a antiga Sucancha fazia esse trabalho, né? Exatamente. Então, assim, o fumacê, ele ajuda, mas ele sozinho não dá conta de tudo, entendeu? E você tem que usar ele para situações específicas. Eu penso assim, mais assim, você está tendo surto, sei lá, a gente teve um surto, por exemplo, em Coração de Maria, ali perto de Feira, há uns 3 ou 4 anos atrás, de chikungunya, inclusive. O negócio estava arrebentando todo mundo. Aí a CESAB mandou fumacê, mandou larvicida, fez um trabalho intenso. Aí ficava fumaçando a cidade o tempo todo. Mas é isso que eu digo. Para fazer um trabalho mesmo, para valer, você tem que fazer um trabalho que não é um fumacêzinho que passa aqui e solte aqui na Luiz Tarquínio, joga um fumacêzinho aqui e acabou. Não, você tem que fazer um trabalho muito intensivo no município inteiro, entendeu? Então lá em Coração de Maria... Larga escala, né? Larga escala. Era o tempo de fumacê para lá, para cá, larvicida, entendeu? Trabalho com a comunidade para ir atrás de foco, aí o pessoal identificou um monte de lugar que estava acumulando lixo, acumulando essas coisas, aí faz um trabalho de mutirão. Agora, então, entendeu? Não há uma possibilidade de uma vacina? Tem vacina para chegar para a dengue. Tem uma vacina da dengue. A gente teve uma primeira vacina da dengue que não deu muito bom resultado, que foi a vacina da Sanofi. Da Sanofi. Assim, ela inicialmente tinha uma promessa de resultados muito bons, mas acabou que na prática a eficácia dela ficou na faixa de 50%, mais ou menos, ou seja, cara ou coroa, né? 50%, e depois se viu o seguinte com essa vacina, porque ela tinha determinadas características que usava vetor do vírus da febre amarela, as características acabaram levando que ela não tinha um estímulo muito grande do que a gente chama de imunidade celular. E com isso, o que isso traduz assim, para as pessoas? Era uma vacina que ela só mostrou que funcionava, e assim mesmo na faixa de 50% e tal, quando a pessoa já tinha tido dengue. Às vezes, se o cara ter dengue para tomar vacina, é maluquice, né? Por que ele que nunca teve dengue não podia tomar vacina? Porque, como ela não tinha uma proteção muito boa, quem se vacinava e nunca tinha tido dengue, e acabava tendo dengue, tinha mais risco de fazer dengue hemorrágica. Sim. Então imagina, por exemplo, você aqui, o Gabriel, né? Gabriel. Ele nunca teve dengue, aí ele se vacinou. Aí, por acaso, ele viajou para Fortaleza e pegou dengue lá. Ele podia ter dengue hemorrágica. Mas se ele não tivesse tomado a vacina e fosse para Fortaleza, tivesse pego pela primeira vez, a chance de dengue hemorrágica era bem baixa. Porque a dengue hemorrágica aumenta conforme você vai tendo mais episódios de dengue. Sim. Então, a vacina era paradoxal, entendeu? Entendi. Ou seja, aí, hoje, essa vacina praticamente ela acabou não se segurando. Aí, a gente tem a vacina hoje da Takeda, que é uma vacina que mostrou que não tem esse problema, que é de um laboratório, mas ela vem, está buscando no Brasil aprovação, mas vai vir através da rede privada. E a gente tem uma boa notícia, que é a vacina do Butantan, para dengue, Sim. que já está na fase final aí, e já está pedindo, inclusive, registro para a Anvisa. Essa vacina do Butantan, eu até participo aqui no centro aqui de Simões Filho. Eu faço parte aqui, sou um dos pesquisadores do estudo. São 17 centros no Brasil, 17 centros. Foram 16 mil pessoas vacinadas no Brasil todo. E a gente tem que a vacina, ela teve uma eficácia de 80%. Então já foi muito melhor e não mostrou esse problema. Sim. Entendeu? Sim. Porque a vacina do Butantan é diferente. Ela não tem, o vetor dela é diferente, que foi aplicado, diferente da vacina da Sanofi. Então, a vacina do Butantan mostrou eficácia muito alta, né? Um pouco mais de 80% de eficácia, então de 80%. E não tem esse problema da coisa de você tem que ter dengue antes, não, qualquer um pode se vacinar. A vacina do Butantan é uma dose só, a outra era 2 doses. E a gente tem a grande perspectiva de que a vacina do Butantan, ela sendo finalizado tudo, a ideia é que o Governo Federal, o Ministério da Saúde, o Butantan, venda para o Ministério da Saúde e ela faça parte do Programa Nacional de Imunização. Aí a gente vai poder se vacinar para dengue. Sim. Aí vai ser um grande avanço, eu acho.
Porque é como você falou, Gabriel, a gente precisa avançar nisso. Não adianta mais fumacê, larvicida, catar larva de mosquito na sua casa. Ninguém aguenta mais isso. A gente faz isso há 50 anos e a dengue só faz aumentar. Esse ano a gente vai passar de 1.000 óbitos de dengue. Esse ano vai ser, quer dizer, o ano de 2022, ele é o recorde de número de casos de dengue na história do Brasil. Vai chegar a 1,5 milhão de casos, ou mais. Mais de 1.000 óbitos. Então a gente está numa situação crítica para a dengue. Regrediu. Só que engraçado, agora o mais crítico não é no Nordeste, é o Centro-Oeste e o Sudeste e uma parte do Sul. Dengue está fazendo hoje um corredor que pega ali Goiás, Mato Grosso, desce ali pelo Centro-Oeste, aí desce pela parte Oeste do Sudeste, aí pega o Oeste de Minas, Oeste de São Paulo e vai para o Sul. Aí pega Paraná e Santa Catarina. Está arrebentando ali. Ali, o pau está comendo, entendeu? O Nordeste está até com menos. Provavelmente a gente já teve vários episódios de dengue, né, ao longo desses anos todos, então... Calejou. As pessoas acabam ficando imunizadas. Doutor, né? se não bastasse a chikungunya, a dengue e a zika, nos últimos 3 anos a gente viu esse surto aí do Covid, né? Covid. Coronavírus, Covid, como é o nome científico? É o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. E o senhor foi um dos que está na linha de frente aí. Eu tive na pandemia, eu diria, em várias linhas de frente simultâneas, né? Na época, o doutor Fábio me chamou para coordenar o COI, né? Então, aquela parte inicial da gente desenhar aumento de leitos de UTI para o estado inteiro, correndo, né? Teve que sair buscando parceria para poder aumentar rapidamente a quantidade de UTI, todas aquelas restrições de mobilidade que teve que ter, né? As suspensões de escola, de atividade escolar, aquelas coisas todas. Em todos esses momentos eu estava presente junto com o Dr. Fábio na Secretaria de Saúde, estava junto. Em muitos momentos ali a gente organizou muita coisa e definiu, né? E nisso ele me ouvia muito, assim, em termos de coisa. Eu estive atendendo doentes, então eu tinha doentes que eu cuidava uma doença que ninguém sabia. Ninguém sabia, não atendendo conhecia. os doentes. E também a minha atividade hospitalar, que eu era coordenador da área de controle de infecção e de infectologia do Hospital Aeroporto, eu fiz essa organização do Hospital Aeroporto. Então, organizei o Hospital Aeroporto todo e a gente teve aqui, o Hospital Aeroporto, inclusive, ganhou um prêmio da Quali Rede, o melhor hospital que gerenciou a Covid-19 no ano. A Covid fez parar tudo, até os hospitais, porque os hospitais pararam de fazer todas as outras atividades só para atender Covid. Tudo Covid. As UTIs nossas eram só o Covid, né? Tudo era Covid. Eu lembro que a UTI, teve um período que teve abrir mais uma UTI, foram 3 UTIs, porque 2 eram inteiras só de Covid. E uma que pegava assim, os casos de UTI, que não era Covid. E eu lembro que uma coisa que me ajudou muito para ajudar o Estado e ajudar também o hospital foi que em janeiro daquele ano 2020 eu sabia que a gente ia ter um caos. É isso que eu ia perguntar ao senhor. No caso, tem registro na grande mídia que o primeiro caso mundial foi descoberto em novembro de 2019. Exatamente. E houve o carnaval, houve toda essa celeuma aí, houve o carnaval que poderia ter evitado, e o Brasil, o primeiro caso foi em março. Na verdade, quando eles olham para trás, o primeiro caso já ocorreu no Brasil em fevereiro, né? Quando amostras que eles tinham guardadas depois foram ver, na época foi noticiado como em março, né? Sim. Mas em janeiro, eu como viajo sempre muito para os congressos fora do Brasil, tem um coronavírus que chama MERS, M-E-R-S. Ele causou uma epidemia no Oriente Médio. Ele é transmitido pelo camelo, entendeu? E matou muita gente. Só que ele não tinha tanta transmissibilidade. Tinha tido o SARS-CoV na China antes, que também matou mais gente ainda, mas com menos transmissão. Transmissão de animal também, não? Também transmissão de animal, pangolim era o responsável ali. Tudo através do morcego, né? Vem do morcego, aí pega esses animais e vai. Sim. Aí,
Quando começou o negócio na China, eu vi a progressão que foi na China. E vi em janeiro o que estava acontecendo na Europa já. Quando eu vi aquilo, eu falei, rapaz, essa avalanche vai ser um caos total. Pela agressividade do vírus. Eu mandei até nessa época uns WhatsApp para o pessoal do Ministério mesmo, para algumas pessoas, falando, ó, tem que procura cortar completamente já em janeiro o tráfego aéreo completo do país tinha que ser cortado logo. E em janeiro eu conversei com o doutor Fábio, que ele me chamou lá na secretaria, não era nem do COI, não era nada, é só a minha atividade. E eu falei com ele, eu falei, olha, a gente vai precisar ter uma estrutura de laboratório muito boa, Fábio. Não tem, a principal é fazer diagnóstico. E a gente vai ter que começar agora com uma estrutura para fazer diagnóstico dos outros vírus respiratórios, não é da Covid também, porque a gente precisa ver o que está acontecendo de vírus aqui, para que a gente tenha a capacidade também, na sequência, de identificar o Covid. Porque a gente não tinha. Nessa época, pra vocês terem uma ideia, o LACEN aqui da Bahia funcionava de 8 às 17 horas, horário comercial. Ele não tinha movimentação de sábado, domingo, só coletava uma amostra. As amostras davam entrada, mas não tinha. O LACEN fazia, se você somar todos os PCRs que podia fazer de tudo que era doença, não chegava nem a 100, 200 por dia, ele tinha capacidade de fazer. Falei, olha, a gente vai precisar aumentar essa capacidade de forma gigantesca. Aí o doutor Fábio chamou, na época, a diretora do LACEN, a gente fez uma reunião na secretaria, junto com o doutor Arrivia, da Suvisa, o LACEN, e aí foi que ele começou a implementar no LACEN os PCRs para outras doenças respiratórias. Sim. Aí a gente começou a rodar para ver, falei, a gente tem que jogar o PCR para outras e aumentar a capacidade de PCR para ver Covid na sequência. Aí começamos a fazer isso. Ao mesmo tempo, eu no Hospital Aeroporto fiz a mesma coisa em janeiro. Peguei e fiz, a gente vai ter que comprar máscara. Comecei a fazer treinamento com o pessoal da recepção. A recepção vai ter que usar máscara e vai ter que ter um face shield, que a recepção está lá. Aí, olha, armamos também o hospital inteiro, isso em janeiro. Isso em janeiro... Ninguém falava nada. O governo já sabia, o carnaval... E o carnaval estava rolando, foi rolar, e ninguém falava mais nada. Ensaio de verão... Todo mundo só olhando para a China. Eu estava olhando para o hospital que eu trabalhava... Mas aqui alguns tinham uns casos isolados. A sorte é que eu tinha uma confiança muito grande dos donos do hospital na época, os diretores, que aí a gente implementou, tanto que a gente pegou a epidemia da Covid, ela para a gente no hospital... ela foi o tempo todo suportável, a gente não teve surto dentro do hospital. Vários hospitais grandes aqui tiveram surtos de funcionário, de paciente. Teve um no Hospital Santo Antônio, que na época, até noticiado pela própria imprensa, foram mais de 300 pacientes. 300 pacientes, junto com funcionários que pegaram Covid, né? Num surto hospitalar gigante ali. Então, a gente não teve nada disso, porque mas o hospital comprou mais de 5.000 máscaras N95 antes de começar a pandemia. Eu orientei o hospital a comprar. Vai sair muito caro. Eu falei, não, compra agora. Aí acabou comprando barato. 5.000 máscaras. Aquilo foi fundamental. Sim, para o início de tudo. Então a gente se preparou. Porque eu sabia que o negócio ia ser um pau pesado. Ia ser pancada atrás de pancada. Para vocês terem uma ideia, nessa sequência aí, o doutor Fábio foi implementando, quando ele foi vendo que o negócio ia ser isso mesmo, ele foi capacitando o LACEN, por exemplo. Hoje o LACEN é capaz de fazer, só de Covid, praticamente quase 10.000 PCRs por dia. Imagina, a gente sai de 200. Eu lembro que no início tinha aquele lapso temporal de uma semana para dar o resultado praticamente. Essa aí é curada. Com o tempo de... Mas para você ter uma ideia como o negócio, hoje a capacidade, hoje o LACEN passou a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não parou até hoje, e está continuando. A capacidade do LACEN é gigante hoje. Você transformou um pequeno laboratório, entendeu, de saúde pública para... Hoje o LACEN está entre os melhores laboratórios de saúde pública do Brasil. Hoje ele está no mesmo nível do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Mesma coisa, o LACEN da Bahia, ele não deve a laboratório nenhum. A gente faz sequenciamento aqui. A gente está identificando as CPX. Doutor, mas eu tenho uma dúvida minha. A questão é que veio aquela questão, faça o teste
o teste rápido para detectar se você está, mas só que a pessoa fazia e o Estado fazia também, só que mandava o cara ir para casa descansar ou tomar água ou qualquer outra coisa que não é medicamento. E aí, isso eu mesmo, na minha ignorância, que eu não sou médico, mas eu dizia assim, como é que eu vou saber? Eu vou para casa, vou ficar lá, talvez a preocupação até interfira até para o meu tratamento. Ô Jura, um dos maiores erros que essa pandemia pôde fazer Ari, e que ainda persistem ainda na cabeça de muitos, inclusive profissionais de saúde hoje, é o famoso fique em casa. Foi a maior, eu diria, a maior estupidez que eu já vi na minha vida. E eu era, desde o início desse negócio, contra. Você falou ficar em casa para fechar o comércio ou em casa para curar? Não, fique em casa doente. Sim. Era aquela estupidez. A bolha. Fique em casa. Você teve doença, vá para casa. E fique em casa tomando sua água de coco. Fique tomando água de coco. Não vá para procurar assistência médica. Fique no quarto sozinho. Sim, faça isolamento e fique ali. Se você tiver alguma coisa, falta de ar, aí você procura o médico. Você lembra que não é o fique em casa pela questão do lockdown, não. É fique em casa você doente. Sim. Isso foi uma das maiores... E eu sempre fui contra isso, sempre. Eu dizia, isso não existe em doença nenhuma. Não existe. Nenhuma doença, eu posso dizer para você, Gabriel. Gabriel, você está com dengue? Fique em casa. Sim. Porque ele pode fazer dengue hemorrágica e ninguém é capaz de se autodiagnosticar. Eu sou médico e eu não consigo fazer diagnóstico de mim próprio. Não consigo. Porque na hora que você está doente, a doença, ela afeta tudo. Ela afeta o seu psicológico, ela afeta a sua capacidade de pensar. Aí eu que sou hipocondríaco, eu já estava logo... Pois é. Eu ainda sou asmático para completar tudo. Isso também, eu, na minha ignorância, eu dizia, como é que eu vou fazer um teste rápido? Não existe e vou para casa... Não existe. Olha, pra você ter uma ideia, tem um colega nosso infectologista, nessa época, no início da pandemia, lá em São Paulo, no Emílio Ribas, rapaz jovem, forte, acho que 32 anos ele, se não me engano. Cara forte, fazia atividade física. Ele seguiu essa ideia, rapaz, que começou dentro do Ministério da Saúde. Não sei se você lembra, que o Ministério começou a falar isso. Eu dizia, isso não tem lógica nenhuma, absurdo uma coisa dessa, entendeu? Uma das recomendações, você tem que ir para a unidade de saúde. Você doente tem que ir para a unidade de saúde, mesmo que você esteja ótimo. Por que você tem que ir para a unidade de saúde, mesmo você ótimo? Porque você não sabe se você está ótimo. E aí eu vou mostrar para você o que aconteceu com esse ficar em casa. Né? Que é esse exemplo. Aí o menino, 32 anos, médico infectologista, lá em São Paulo, no Emílio Ribas. Sim. Aí estava lá, ficou em casa. Quando ele começou a ter falta de ar, ele pegou o carro, foi para o Emílio Ribas, que ele trabalhava lá. Parou o carro, saiu do carro, entrou na emergência do hospital do Emílio Ribas, que é um puto hospital em São Paulo, fantástico. Sim. Os caras deitaram ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu de Covid. Morreu. Aí você vai dizer assim, como? Foi um caso excepcional? Não. Perdeu a mão ele, né? O que acontece com a Covid? Que acabou sendo mostrado. O indivíduo, ele fica os primeiros 5, 6 dias da Covid com um quadro respiratório, dor de cabeça, febre, tosse, mal-estar, entendeu? Dor de garganta. Só que nisso aí, nesse período, aquelas pessoas que podem complicar, elas começam a aumentar um monte de marcadores que vão piorando. O que acontece? Você vai infiltrando o pulmão. Só que a capacidade nossa do pulmão, especialmente numa pessoa jovem, ela é muito grande. Então, você vai perdendo capacidade pulmonar, mas isso não repercute em você fazer suas atividades habituais, entendeu? Sim. Ninguém com Covid tá correndo maratona. Você está assim, dentro de casa, saindo da cama para a sala e tal. Nessa atividade aí, você gasta pouca energia e tem pouca demanda respiratória, concorda? Sim. Então, você não precisa de muito pulmão aqui nessa situação. Você precisa de um pouco. Então, enquanto você tem um pedaço de pulmão funcionando, dá certo. Só que assim, você tinha um pulmão inteiro, aí daqui a pouco você tem menos. A doença vai andando. A partir do 6º dia, 7º, 8º, ela vai tomando rapidamente. Então, quando ela vai dar sintoma para o cara que está em casa, de boa, tranquilo. Cara forte. Forte, deitadinho, vendo a televisão. Quando ele começa a sentir, ele
Entenda? Ele para isso... Já passou dos 50%, já foi afetado. Já passou de muito de 50%. Meu sogro foi assim, meu sogro ele teve 78% do pulmão comprometido. Às vezes, quando o cara chegava, às vezes, na emergência aqui, alguns caras ficavam em casa, chegavam na emergência aqui do aeroporto, a gente via, tinha 90% do pulmão tomado e o cara começou a sentir falta de ar 5 horas antes de ir para o hospital. Por quê? Isso aí, ele estava deitadinho, então ele não precisava de muito pulmão, entendeu? Sim. Ele não estava fazendo atividade. Só que quando o negócio chegou a comprometer para um nível em que ele, mesmo em repouso, começou a se sentir mal, foi quando ele foi para o hospital, estava deitado na cama. Perdeu tempo, perdeu time. Ele chegou lá, o pulmão todo tomado. Aí era só a questão de 1 hora para ele ir para o tubo. Pode contar. Mais 1 hora, tubo. E mais 1 hora, muitas vezes, óbito. Entendeu? Foi isso que aconteceu com o rapaz, o infectologista lá de São Paulo. Quando ele chegou no hospital, ele estava com o pulmão todo tomado, porque ele mais ainda, ele era um cara que fazia muita atividade física, então ele já tinha uma capacidade aeróbica boa. Então, quando ele foi sentir mal-estar, ele já não tinha pulmão mais nenhum, entendeu? Sim. Porque o que ele pôde dar conta, ele foi dando conta, mas quando o negócio chegou no limite, ele estava pé na cova, ele chegou para morrer. Sim. Então, esse tipo de coisa, é a coisa mais maluca que eu já vi. Porque em doença nenhuma você manda o cara para casa. A gente com dengue, a gente manda o cara passar na unidade de saúde, porque você precisa ver se você está com hemoconcentração, se a sua plaqueta não está muito baixa, entendeu? E também os médicos também estavam meio, entre aspas, impedido de dar um diagnóstico e dar um medicamento, de certa forma. Porque não existia, não tinha muito remédio, né, na verdade. Sim. Logo no início a gente não tinha. Realmente o corticoide foi o que a gente começou a fazer, foi uma das maiores ajudas. Corticoide, porque o corticoide desinflama, né? Então ele foi, o que a gente viu aqui, salvou muito o doente. Depois teve uma medicação chamada tocilizumab, que alguns trabalhos iniciais mostraram, a gente começou a usar precocemente aqui para vários doentes e que foi muito boa para esse paciente grave. E depois se mostrou que ela é muito boa mesmo. Uma medicação usada para outra coisa que não tem nada a ver com o Covid. Sim. Não tem nada a ver. Mas ela reduz a inflamação. Mas isso foi no início, né? Então, assim, esse negócio de ficar em casa era completamente diferente. E eu vi isso no manejo do meu paciente. Porque o que eu fazia com meus pacientes? Então, Jura, você estava com Covid, você me procurava. Doutor Bandeira, eu estou com Covid. Aí, o que eu fazia com você? Eu não dizia para você ficar em casa e dizer, não, você vai fazer o seguinte, Jura. Você vai fazer esses exames, que eram exames que mediam atividade de inflamação, e você vai fazer uma tomografia. E aí eu monitorava você. Você ia ficar fazendo a monitor. Você ia comprar um oxímetro de. Você lembra aquele oxímetro? Sim, eu usei. Botava no dedinho? Sim. Eu ia falar pra você, Jura, compra um oxímetro e termômetro. Porque eu quero que 6 vezes por dia, você vai dividir. Sim. Você vai pegar o oxímetro, vai botar, vai ver sua saturação, sua frequência cardíaca e sua temperatura. E com isso no final do dia você me mandava pelo WhatsApp. E eu comecei a fazer o quê? Os doentes faziam isso, em determinado momento eu pedia um exame de sangue gerais para avaliar a parte de inflamação e fazia uma tomografia. Vamos ver como é que está seu pulmão. Você estava em casa, estou fazendo uma teleconsulta com você. E aí ia. Se você tivesse o pulmão limpinho e os exames de sangue bem, e você mandando para mim todo dia a sua sequência de saturação, frequência cardíaca e temperatura, o que eu fazia? Eu ia observando. Se você teve febre, mas a febre foi embora rápido, é um bom sinal. Se a febre mantinha, mau sinal. Sim. Se a febre começou, parava, voltava, mau sinal. Entendeu? Sim. Se a sua saturação estava bem, de repente ela começava a cair, mau sinal. Então, quando acontecia isso, eu dizia, Jura, você vai repetir os exames de sangue agora. Mandava uma requisição para você e vai repetir a tomografia. Aí você repetia. Frequentemente já tinha algumas das vezes alterações. O que eu fazia nesse momento? O que a gente tinha naquele momento era fazer corticoide. Então vamos começar a usar corticoide. Aí você começava a usar corticoide, determinada dose. Se o negócio estivesse mostrando que começou a melhorar, a febre descia, a frequência cardíaca melhorava, a saturação subia, então tá dando certo, vamos manter. Se não desse, eu dizia, Jura, hospital, agora, e a gente vai internar você. Aí eu botava você para internar e eu ia acompanhar. Então você entendeu a diferença? Uma coisa é você dizer para o cara, fique em casa... Beba água de coco. Beba água de coco e espere a doença passar.
Você não sabe o que está acontecendo naquele organismo. A outra coisa é o seguinte, eu quero acompanhar você diariamente. Então, eu tenho um monitoramento diário seu durante, pelo menos, os 8 a 10 primeiros dias da Covid, porque é esse o período mais crítico. Se você bateu 10 dias, está jogando bola da barraca bem, a sua chance de complicar era praticamente zero. Praticamente zero. Mas eu preciso acompanhar você nesse período, entendeu? Ou seja, a Covid mostrou que a recomendação que tinha que ser feita era o seguinte: não vá para o seu médico e o seu médico tem que lhe acompanhar durante pelo menos 8 dias a sua Covid. Você tem que estar sob algum nível de monitoramento, entendeu? Porque você sozinho não vai. Ó, nessa brincadeira, teve uma família de 4 pessoas que eu acompanhei. 2 começaram a empipinar, que era uma senhora mais velha e um outro senhor que era obeso. E 2 que eram mais jovens não tiveram problema. Eles não tinham plano de saúde. Eu fiquei acompanhando eles com telemedicina, os 4. O que aconteceu? Os 2 mais jovens foram tirando de letra. Foram tranquilos. Os 2 outros, foi exatamente isso que eu estou falando para você. Estava tudo bem até o 5º, 6º dia. Daqui a pouco, 6º, 7º dia, um deles começou a piorar. E o outro lá para o 8º dia começou a piorar. E a gente fez isso. E aí começamos a fazer corticóide, fazer isso aqui, monitorando, com exame de sangue, com não sei o quê, tomografia. Foram enchendo, as tomografias foram enchendo. As tomografias foram enchendo o pulmão, não foi no primeiro nem no 2º dia, não. Foram lá para o 7º, 8º dia, entendeu? Num deles. No outro foi no 5º dia. Então, as coisas na Covid, elas aconteciam mais tardiamente. Quando você pensa assim, o cara estava com febrão nos primeiros 3 dias, o cara tem febrão de 38, 39. Mas aí não tem nada a ver. O problema não é a febre no primeiro 3 dias, é lá. Quando um deles, por exemplo, teve febre nos primeiros dias, depois ficou sem febre, voltou a ter febre no 8º dia. Eu falei, aí tem coisa. E aí eu consegui tirar eles 2, que eram um delas era bem idoso, o outro não era idoso, mas era obeso, consegui tirar sem internar, mas monitorando com hidratação, com uma série de medicações, com corticoide, etc. E aí a gente foi aumentando dose, isso, aquilo, eles foram fazendo, chegou um momento que foi bem engraçado, a febre deles foi desaparecendo com as medicações. Sim. O que a gente chama de taxa de proteína C reativa, que é um marcador de atividade de inflamação, foi caindo, e o pulmão estacionou e a saturação melhorou, entendeu? Sim. Mas tudo isso dessa forma, rapaz. Se esses 2 tivessem ficado em casa aguardando melhorar... E aí que está no período... Estava na cova. Porque não dava mais tempo. Porque, entendeu? Eu fui pegando, você vai pegando o negócio andando, você modifica. Mas se você deixa o pau comer... Na hora que você vai internar o cara está com 90% do pulmão tomado, aí só resta o quê? Um tubo. Entendeu? E o assintomático, como é que ele... Eu digo por mim, peguei Covid 3 vezes, as 3 vezes fui sem sintomas nenhum. E olha que eu tenho comorbidade, sou asmático, sou... Só pirei da cabeça. Da cabeça eu pirei. O oxímetro estava lá do meu lado. Igreja, no segundo, Deus, viu, meu plano ofertava a medicina de telepresencial. Me enjoaram de me ver. Porque eu ligava, eu incomodava, mas eu fiquei em casa pirado. E eu acho que o que mais pirou foi a mente, você dentro de casa sozinho. E meu companheiro e meu cachorro. Só ficou eu e meu cachorro em casa do último Covid, rapaz. Mas é isso, seu corpo é aquela coisa, cada corpo interage da doença de forma diferente, entendeu? Você tirou de letra, você fez assintomático, né? A doença. A sorte, mas então, também fiz toda... a panorâmica do pulmão, fiz todos os exames depois. Você seguiu tudo direitinho, mas graças a Deus você vê que você ficou. Porque essa interação do vírus com o corpo de cada pessoa é muito particular, entendeu? Eu vi pessoas magras que morreram e vi obesos que não tiveram nada. Mas, por outro lado, a gente realmente... Obesos complicavam muito mais. Sim. Agora eu posso Mas não é medicina, o problema é que nada é 100% nem 0%. Sim. Entendeu? Então sempre tem uma chance do cara, com toda a desgraça acontecendo, ele escapar vivo, como também, por outro lado, o contrário, entendeu? Sim. Com tudo dando certo, o cara não escapar. Eu senti um pós-Covid, queda de cabelo. Não sei porquê, não sei, mas aqui mesmo, uma falinha aqui, tô quase chegando em julho aqui. É isso que eu ia perguntar, o que você me falou. Eu ia perguntar ao doutor aqui se já tem um diagnóstico de pós-pandemia. Tem pós-Covid. Tem a síndrome pós-Covid. A síndrome, para dizer assim. Pós-Covid. Ele pode direcionar, mexer no coração,
mortal já existe? Tem. Hoje está claro assim que a Covid, em algumas pessoas, não em todos, né? Ela pode dar perda de cabelo. Então, isso que você falou aí, isso tem relação. Foguinho aí, ó. Jura, então já teve Covid? Ó? Perda de cabelo. Perda de cabelo. Acho que Jura pegou Covid-1, doutor. Covid-1. Perda de cabelo, alterações de memória. Tem pessoas que ficam... Meu sogro. Alterações de sono. Tem pessoas que depois da Covid tem alteração, tem problema de sono, não conseguem dormir direito. Eu tive um paciente que ele falou, doutor Maneira, eu sempre dormi que nem uma pedra. Hoje só durmo depois da Covid, só passei a dormir 3 horas por dia. E tem a questão do pulmão de vidro, pulmão de... Como é que fica? Que diz que na raio-x fica parecendo um vidro. Vidro pulmão. fosco, né? Vidro fosco. Tem alteração no pulmão, aí geralmente é o paciente que faz a Covid mais grave, né? Que aí a sequela é ficar com esse pulmão desse jeito. O que mais? Quem puxava bombinha era eu no meu período. E o que mais? Alterações, tem pessoas que perdem mesmo o olfato. Principalmente o olfato, né? Tem algumas pessoas que perdem ou reduzem muito e não volta, pelo menos até hoje, assim, tem pessoas que não voltaram. Então, você tem o que a gente chama de síndrome pós-Covid, né? Ou também, em alguns países, chamam de Covid longa, que é ou seja, a Covid em si vai embora, mas ele deixa uma sequelazinha, entendeu? Não é mais o vírus. Sim. O vírus é um vírus que ele não tem como ficar crônico no corpo, ele não tem. Ele é um vírus de RNA que ele causa aquele problema e vai embora. Só que nesse negócio de ele causar doença, ele talvez altere as membranas de alguns... Ou modifique alguma coisa que dá essas alterações depois, entendeu? Entendi. Zumbido, me lembrei agora outra, zumbido também, tem pessoas que ficam... Doutor, nós estamos aí prestes várias festas aqui, principalmente aqui na Bahia, carnaval, polêmica, ensaio, e nós estamos aí, teve uma notícia recentemente que teve mais uma variante, que é a XBB 1.5. Foi descoberta até em São Paulo um caso, né? E como é que você vê essa questão aí dessas festas? Veja só, o que hoje, o panorama da Covid hoje que a gente está tendo aqui no Brasil, mas no mundo todo está mais ou menos semelhante, né? Variantes estão cada vez mais, não param, né? Essas variantes são uma forma do vírus encontrar vamos chamar assim, um caminho melhor dele se manter vivo, né? Então, o vírus quer se manter vivo, então ele vai escolhendo, ele vai mudando ali para se manter vivo. Então, essas variantes não vão desaparecer. Pelo contrário, a cada dia a gente vai ter... Para a gente entender o que é no linguajar aqui popular, quando eu falo em variante, como é que para eu me identificar mais aqui, para eu entender? A variante, no caso, veio uma que foi o vírus principal, que é o SARS-CoV-2, que gerou gerou o Covid, né? O coronavírus. Aí depois a variante Omicron, não sei como. Como é que essa mutação é a mutação do vírus? Quando a gente acha que tá bom... Pensa assim, o vírus original, né? A gente teve o vírus original, que é o SARS-CoV-2, o original, lá, que começou a pandemia na China e depois saiu se alastrando pelo mundo, né? O que acontece? Esse vírus, ele é um vírus que tem uma multiplicação muito intensa. Então, o que vai acontecendo? Ele chega a bilhões de partículas por ml de secreção. Imagina, ele chega a gerar bilhões de partículas por cada mililitro de secreção respiratória nossa. Então, é uma quantidade gigantesca, né, de bicho se multiplicando ali. Sim. Quando ele se multiplica nessa intensidade, ele pode gerar, vamos chamar assim, filhotes diferentes um pouco. Sim. Entendeu? Se esses filhotes têm uma diferença muito pequenininha, mínima, a gente considera como se fosse o mesmo vírus. Mas se esses filhotes são um pouquinho diferentes e que essa diferença ela vai impactar em alguma coisa, por exemplo, em ele melhorar a forma dele transmitir de uma pessoa para outra, alguma coisa desse tipo, a gente chama de variante. A variante é um filhote dele, entendeu? Sim. Só que ele é... Que ele pode vir mais fraco ou mais, ele é mais azul. forte. Ele é azulzinho, como está esse aqui, ó. Azul com um pedacinho verde. Aí ele vai gerando um monte de filhotes. Bilhões, trilhões. Aí um deles acaba ficando mais ou menos assim. Entendeu? Sim. Não é mais tão igual.
tem umas diferenças. Ele tem essa Mas cabecinha... ele corre o risco de ser mais forte, mais... Os mais grave. fracos vai ter filhote fraco. Os mais fracos desaparecem, não conseguem se manter. É tudo uma seleção natural. Sim. Mas esse filhote aqui, por exemplo, o que acontece? Esse filhote aqui tem uma característica. Ele transmite mais fácil do que esse aqui. Sim. Por quê? Ele se gruda no receptor das nossas células de forma muito mais intensa. Ele é como se fosse um ímã muito mais forte do que esse aqui. Esse tem um ímãzinho leve para se grudar no nosso nariz e infectar. Mas esse tem um ímã forte. Então, o que acontece? Esse filhote, que é essa variante, começa a dominar. Entendeu? Agora, esse outro morre ou ele continua no mercado? Desaparecendo. Entendi. Porque ele não, na competição natural, ele perde para esse. Então, esse vai ganhando o tempo todo, vai ganhando. Chega uma hora que esse aqui vai embora, desaparece. Ou Sim. fica numa coisa mínima, entendeu? Então, esses filhotes são variantes. Então, a gente teve, lá atrás, começou a variantes lá, alfa, que era aquela do Reino Unido, depois a beta, aqui a nossa gama de Manaus, que foi a gama. Depois veio a delta, lembra? Sim. O vírus da delta no final de 2020. Depois, depois da delta, a gente então teve a Ômicron, né? Então teve a Ômicron. A Ômicron começou no início de 2022. No início de 2022 começou a Ômicron. Sim. E essa Ômicron, hoje, a Ômicron, só para a gente ter uma ideia, ela foi um filhote que começou, ela na verdade começa na África do Sul em novembro de 2021. Ela começou lá. Ela era tão mais fácil de ser transmitida, ela era 10 vezes mais fácil, tipo assim, de grudar Sim. na gente do que o original, do que a Delta. Naquela época já era a Delta, que ela, em 3 meses, tomou conta quase do mundo inteiro. E quando a gente olha um ano depois, no final de 2022, praticamente 100% das cepas no mundo são Ômicron. Você vê como ele toma mesmo o espaço e desloca os outros, entendeu? 100% é Ômicron. E essas que a gente está falando aí, inclusive essa XBB 1.5, é uma subvariante da Ômicron, ou seja, é um filhotinho do filhotinho, entendeu? Sim. A subvariante é um filhote do filhote, que são isso. O que é que esses filhotes estão mostrando? Eles estão mostrando 2 coisas. Uma, que eles são mais facilmente transmissíveis, então eles se transmitem com mais facilidade ainda do que os outros. E a segunda coisa é que os anticorpos que a gente produz, seja porque a gente se contaminou com o vírus antes, Sim. com outro vírus antes, ou anticorpos que a gente tomou Era essa a pergunta. por conta da vacina, à medida que essas subvariantes da Ômicron estão andando, o nível de neutralização dos anticorpos está cada vez menor. Ou seja, eles estão cada vez mais, essas subvariantes, escapando dos anticorpos que a gente produz mesmo tomando vacina. Isso está levando a quê? Está levando que as vacinas, elas não conseguem prevenir a doença. Ou seja, você está vacinado com 5 doses, mas você vai ter a Covid. Você está vacinado com 4 doses, você vai ter a Covid. Mas não agrava. Mas o problema-chave é que as vacinas têm conseguido, até o momento, mesmo com essas variantes, inclusive, tudo indica também com a XBB 1.5, a gente ainda tem que aguardar um pouquinho mais, né? Mas elas têm conseguido prevenir as formas graves da doença. Então, você toma a vacina, pega a Covid, mas você não faz forma grave. Sim. Certo? Então, essa XBB 1.5, ela entrou nos Estados Unidos no início de dezembro, ela representava menos de 2%. Hoje, nos Estados Unidos, com um mês que ela está lá, 50% das infecções já é XBB 1.5. Para você ver como ela desloca as outras, né? Sim. 50%. Ela provavelmente vai tomar todos os Estados Unidos e aqui vai daqui a pouquinho, daqui a uns 2 meses, ela vai estar dominando. Né? Pós-carnaval, praticamente. Pós-carnaval, o pau vai estar comendo. Agora, o que a gente tem hoje para a Covid? Segurar a informação. O que a gente tem hoje para a Covid? A vacinação é fundamental.
você tomar 2, aí o pessoal pensa, doutor Bandeira, eu já tomei 2 doses. Eu falei, meu filho, tome 3, 4, 5, 6. Quanto mais doses de Covid, não tem problema nenhum. Você vai fazer anticorpo. E você não vai necessariamente prevenir a doença, mas você, cada vez mais, você tem uma quantidade tão variada de anticorpos que você previne a gravidade. Então, isso é importante. A outra questão é que, para pessoas que são imunossuprimidas, para pessoas muito idosas, aquelas acima de 80 anos, para aquelas que têm câncer, quimioterapia, não sei o quê, existem hoje algumas medicações que, mesmo essas pessoas vacinadas, se elas fazem a Covid, elas devem fazer uso para prevenir o agravamento da doença, entendeu? Sim. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma medicação que até o Ministério da Saúde distribuiu para os estados, chama Paxlovid. Esse Paxlovid é uma medicação feita para pessoas acima de 60 anos, tá certo? Que tenham, ou pessoas imunossuprimidas, que mesmo vacinadas fazem Covid. Sim. E você deve tomar essa medicação, a medicação oral. Você toma por 5 dias e você tem que tomar até o 5º dia de doença. Não tem sentido você tomar depois. Porque a ideia é que essa medicação ela seja um reforço para você não agravar, entendeu? Sim. Então, você tem a vacina, que ajuda, e tem essa medicação. Claro que essa medicação não é, a princípio, para todo mundo, é para pessoas idosas ou que tenham algum grau de imunossupressão. Porque são aquelas que, mesmo vacinadas, podem eventualmente complicar, entendeu? Então, a gente tem essa saída ainda hoje, entendeu? Então, hoje a gente está bem para a Covid nesse sentido. Então, agora é bom que as pessoas tenham informação e vão cobrar isso aí, entendeu? Doutor, como é que fica nesse parâmetro aí a questão da imunidade de rebanho? Que diz assim, não funciona. Pois é, imunidade de rebanho, o que a gente vê é que com essas variantes não afetou em muita coisa. Porque você vê, a imunidade de rebanho funcionaria se você tomasse a vacina, né, e não se contaminasse pelo vírus. Né? Porque aí, quanto mais imunizado, você bloqueia a entrada do vírus. Porque se ele está com Covid e a gente está vacinado aqui e a gente não pega, só fica ele de Covid, mas a gente cria uma barreira, certo? Sim. Essa imunidade de rebanho aí. Mas na Covid, de certa maneira, isso não funciona, porque ele está com Covid e ele passa para a gente. O que acontece é que a gente não faz de forma grave. Sim. Né? Sim. Mas que a vacina, ela não tem prevenido, nem a bivalente. Essa bivalente que o Ministério acabou de comprar, que a bivalente é assim, ela usa o vírus original e usa a Ômicron. Sim. Ela usa 2 cepas de Covid, a vacina bivalente. Já estava sendo usada nos Estados Unidos desde do 2º semestre do ano passado. A Pfizer e a Moderna fizeram essa lá nos Estados Unidos. E a ideia dela é botar uma vacina melhor, né? Então tem 2 cepas do Covid. Tem a Ômicron e a original, né? A primeira. Porque até agora a gente só tomou a primeira, né? A gente só era vacinado com a cepa original. Agora está chegando ela, mas não tem uma contribuição, não vai prevenir a doença, entendeu? Doutor, como é que você vê essa crítica aí? Houve muita crítica à questão da vacinação, no sentido de muita gente deixou de tomar com medo das vacinas, porque diz que a vacina foi feita em tempo recorde. Toque de caixa. Olha, a vacina foi feita em toque de caixa, foi graças a Deus. Porque se a vacina fosse esperar 5 anos, estava todo mundo morto. Então, a gente com a Covid, a gente não teve muita, vamos chamar assim, a gente tem que agradecer a ciência dela ter desburocratizado. Porque, você vê... Será que vai ser a tendência agora da ciência? Eu estava falando para você, né, da vacina dengue. Do Butantan. Eu ia perguntar isso da dengue agora. Porque A da dengue são 5 anos. E imagina, a doença tá aí... eu estou no projeto há 5 anos. Sim. Porque a gente está seguindo todo aquele trâmite bonito, que é fantástico. Só que se a Covid fosse seguir esse trâmite que a gente tinha para as vacinas, imagina, 5 anos, a gente começar em 2020 a desenvolver vacina para a Covid, para só em 2025 ter vacina para a Covid, imagina, a gente hoje, 2023, todo mundo ia estar sem vacina. Ou seja, ia ser Nossa... Se hoje são quase 1 milhão de mortes, imagina. Rapaz, ia ser uma carnificina, ainda mais com essas variantes aí, que aumentaram
isso aí que eu te falei, esses filhotes que são mais fáceis de transmissão, a gente... Outra coisa, a economia está destruída, as pessoas iam estar acabadas, porque imagina 3 anos de pandemia, quem quer aguentar a cabeça? Sem sair na rua, lavando tudo quando chega em casa, trancado dentro de casa, você entendeu? As vacinas, as pessoas têm que entender o seguinte, as vacinas foram fantásticas, foram desenvolvidas em tempo recorde, mas não foram feitas em tempo recorde com, vamos chamar assim, com um pedaço com um pedaço de lixo, com um pedaço de metal. Elas foram feitas seguindo toda a metodologia melhor possível, entendeu? Ou seja, você correu, você não teve tempo de 5 anos para observar as coisas, mas você teve o tempo rápido de uma doença que estava matando gente, entendeu? Sim. Então, aquilo que você mostrou que funcionou, e você teve vacinas que mostraram que funcionaram melhor do que outra. Por exemplo, a Coronavac é inferior à Pfizer. Isso aí está claro, a gente viu. Então, tudo isso aí você vai vendo. As vacinas têm efeitos colaterais? Tem, todas as vacinas têm. Todas as vacinas que a gente toma hoje, independente de ser Covid, tem efeito colateral. Mas a vacina não é medida pelo efeito colateral. Quando você toma Coca-Cola, tem efeito colateral, não tem? O cara fica gordo, colesterol Mas esse efeito colateral entendeu? Agora ninguém fala, né? O cara se enche de Coca-Cola todo dia. Não, eu adoro Coca-Cola. Aí ele fica diabético e tá tudo bem. Não tem efeito colateral? Não, claro que tem. Você começa a se encher de doce aí, quer dizer, tudo tem. Vacina boa é vacina no braço, né? Então, assim, por que o doce é gostoso? Porque é gostoso, mas o doce, se você comer demais, faz mal? Claro que faz mal, vai detonar você. A mesma coisa. Então, tudo é uma relação de benefício com efeitos que aquilo pode ter ruins, né? Sim. Então, a vacina, quando você olha as vacinas, elas são fabulosas. Ela hoje está prevenindo milhões de mortes no mundo todo, tá certo? Sim. Feita a toque de caixa, claro, maravilha. Eu digo assim, sempre digo, olha, graças a Deus, porque se a gente não tivesse derrubado aquele monte de regulamentação, a Covid foi, nesse aspecto, uma coisa fabulosa, porque ela quebrou muito de uma regulamentação que, se fosse ser obedecida, a gente estava todo mundo morto. A gente não estava aqui no programa hoje. Sim. Estava tudo morto debaixo da terra. Entendeu? Então, foi graças a essa rapidez, essa desburocratização que a gente está vivo aqui hoje conversando. Sim. Então, tem que bater palma para os cientistas, bater palma e querer mais vacina. Porque não sei o quê. Mas eu me vacino, como eu tenho um monte de pessoas conhecidas, chegam a esse ponto, eu me vacino, eu vacinei minha esposa, mas eu não vacino meus filhos. Aí não vacina o filho, eu digo, você está de brincadeira, né? Isso é crime, rapaz, isso é coisa criminal. Não tem nada a ver. Porque a vacina na criança pode dar isso, pode dar aquilo, porque pode dar uma miocardite. Eu digo, sim, vai dar uma miocardite, um caso em 2 milhões. E a Covid mata muito mais do que isso. 2 milhões. E aí você vai querer que seu filho pegue Covid, né? Porque você quer que então ele pegue. E aí, e o pós-Covid, né? E as alterações de memória, né? A gente falou aqui de queda de cabelo, sim, tem alteração de memória, tem alteração cognitiva. Eu tenho um paciente que ele teve uma crise depois da Covid, ninguém sabe dizer por quê, de esquizofrenia. Então, pensa só nessas situações todas, entendeu? Sim. Então, você quer isso para o seu filho? Quer dizer, não, porque... Quer dizer, aí o indivíduo olha um benefício que existe, que está disponível, entre aspas, de graça nada é de graça, né? Na verdade, o imposto da gente está pagando, mas que beneficia o filho, e ele se vacinou, a esposa está vacinada, mas ele não vacina o filho. Não dá para entender isso? Eu não consigo entender. Eu digo, rapaz, isso para mim... Tivemos até um caso famoso desse aqui na Bahia, que os filhos do prefeito Bruno Reis, a esposa não quis vacinar eles. Não foi? Você tá polêmico hoje, Júlio? Não, eu só tô registrando. Agora, já entrando nessa série de jura aí, dessa polêmica, a avaliação do senhor agora para o carnaval. O senhor acha que é oportuno ter esse carnaval dessa magnitude ou o senhor acha muito... Eu acho o seguinte, que o carnaval vai disseminar mais? Vai. Assim como dissemina um monte de doenças. É momento de beijo na boca, é momento de troca de copo. Vai pegar XBB aí e ela não vai virar mais bebê.
Entendeu? Ela vai virar adulta com carnaval. Ela vai crescer muito. Agora, é isso que eu digo. Aquelas pessoas vacinadas vão ter Covid. E provavelmente, se não são imunossupressas, nem são muito idosas, vão poder se dar bem em termos de não ter Covid grave. Mas, de repente, às vezes o cara tem a Covid, mas passa para um pai ou avô lá e o cara tem. Então, vai ter uma repercussãozinha. A gente hoje está vendo que a repercussão de morte ela está bem reduzida mesmo, né? Mas eu não tenho dúvida que você vai fazer crescimento. Olha, todas essas festas aumentaram. Sim. A campanha eleitoral aumentou Covid. A gente viu logo depois da campanha eleitoral uma quantidade grande, né? A gente viu no São João, logo depois de São João, aumento de Covid. A gente viu Então, assim, a gente não tem dúvida. Toda vez que você tem uma festa popular dessa, depois, olha, esse ano mesmo, logo depois do São João, a gente teve em julho um pico grande. Sim. Entendeu? Que foi a BA4 e BA5 da Ômicron, que veio logo depois do São João. Entendeu? A gente teve esse ano de 2022 3 picos grandes. No início, em fevereiro, pegou as férias, exatamente. Né? Não foi carnaval, mas foi férias. Depois, em junho para julho, logo depois do São João. E depois em novembro, entendeu? Novembro para dezembro. Então, que é o que a gente está agora, inclusive, entendeu? Sim. Tá nessa aí. Então, assim, eu não tenho dúvida. Agora, eu só acho o seguinte, as pessoas precisam se conscientizar de que, assim, quer ir para carnaval, o carnaval vai ser liberado, mas, olha, tome sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tome o máximo de doses se puder tomar, na sua faixa etária, etc., de Covid. Faça isso para as pessoas que estão do seu lado, para o seu filho, para sua mãe, para todo mundo, para pelo menos, para que essas pessoas façam isso, mas tenham também uma certa responsabilidade de gerar, né, proteção de anticorpos para todo mundo em volta, entendeu? Sim. Porque senão você está fazendo uma coisa meio suicida, entendeu? Sim. Infelizmente. Agora, quando a gente falou do tratamento que eu estava falando e tal, dos corticoides e tal, e o uso da bendita cloroquina, foi bom, foi ruim, o ivermectina, o que é que o senhor... Aqui, logo no início da pandemia, vários pacientes chegavam para ser internados aqui no hospital em uso já de cloroquina, ivermectina... Com remédio de desespero? O pessoal já vinha. E muitas vezes, naquele desespero, na UTI, as famílias ficavam em cima pedindo e insistindo. Muitos desses pacientes usaram essas medicações, por mais que a gente fizesse tudo para dizer assim, olha, isso não tem e pode, inclusive, interagir com outras medicações que a gente está usando na UTI. E teve vários doentes que utilizaram, especialmente a cloroquina e a ivermectina. E também, além da azitromicina, a azitromicina é um antibiótico, que a gente sabe, né? Não tinha utilidade imediata, mas tudo bem. A experiência que nós tivemos aqui, vimos isso, não alterou em nada. Eu não vi. O coordenador nosso na época da UTI, o grupo staff nosso aqui na época, nós não vimos nenhuma melhora com isso. Quem usou cloroquina, usou azitromicina ou usou ivermectina, entendeu? Os pacientes que estavam em fase de piora, pioraram. Os pacientes que estavam em fase de melhora, melhoraram. A gente não via nada disso. Tinha contribuição. O que a gente viu foi corticoide e muitas vezes em doses altas, entendeu? Contrariamente, inclusive, o que inicialmente na literatura parecia um estudo, inclusive, super mal feito, mas ele teve o recovery, ele teve uma coisa fantástica. Ele teve, metodologicamente ele não era um estudo bem feito, mas ele teve uma coisa fantástica, que é mostrar que o corticoide funcionava. Só que as doses que ele preconizava eram doses, eu chamo de ridículas, doses que a gente usa para paciente com chikungunya crônico, entendeu? Não é uma dose que afete em nada, é uma dosezinha mínima, mal anti-inflamatória ela tinha. Mas a gente viu que o corticoide, muitas vezes em doses maiores, para aqueles pacientes que estavam ficando super graves, a gente aumentou bem a dose de corticoide e a gente conseguiu segurar, muitas vezes, a evolução. E ajudou, a gente viu o corticoide funcionar. A gente viu o tocilizumab, que é uma medicação usada para uma doença autoimune, mas que, na verdade, ela mexia na parte de inflamação. Ela melhorou e depois se mostrou, ao longo
da Covid, vários estudos no mundo todo mostraram que ela realmente melhorou. A gente viu o Remdesivir, que foi uma droga, que é um antiviral utilizado inicialmente para o Ebola, que foi usado para a Covid. Ele melhorou. A gente teve aqui, eu fui um dos primeiros a usar o Remdesivir aqui na Bahia. Teve até um deputado estadual que a gente fez uso do Remdesivir. Na época ele estava começando a piorar e foi fundamental para que ele não piorasse. O Remdesivir. Que mais? Essas três, pelo menos, eu vi funcionar e tinham uma lógica e tiveram trabalhos que mostraram, né? O Remdesivir é um antiviral, ele impedia a multiplicação do vírus, do SARS-CoV-2. Então, mas a utilização tinha que ser num período anterior a pessoa piorar muito. Se fosse para tubo, não adiantava mais. Tinha que ser naquele período. Você está piorando, o pulmão começando a encher, entendeu? Vou tirar uma dúvida minha. E o prednisolona? Também é um corticoide. Que então já ia agora condenar o médico. Doutor, mas a gente tem sofrido muito com a questão de doenças contagiosas. Por exemplo, a gente tinha a antiga lepra, né? Tinha. No Brasil. Continua. Hoje tem muito caso ainda. Tá voltando mais? Tem muito caso. Hoje a gente chama de hanseníase. Mas tem muito caso. O Brasil é o segundo país com o maior número de hanseníase no mundo. Só perde para a Índia. A gente tem muito. Muito. No dia a dia. E era doença que o cara ficava isolado mesmo. Hoje em dia você não isola mais ninguém, porque a transmissão praticamente ela é mais, inclusive, respiratória, bem engraçado, né? Ela tem umas transmissões por gotículas de coisa. Mas hoje você não isola ninguém mais. A tuberculose também. E não pelas feridas, né? Não pelas feridas. Que antigamente até o imperador que deu o nome de leproso, né? Que deu o nome de lepra, ele ficou isolado por conta disso. Isso, as pessoas ficavam isoladas nos leprosários, né? Hoje não existe nada disso. E hoje é frequente. Eu vejo muito doente com hanseníase. O tempo todo aí, atendo doentes. É muito frequente. O Brasil é um dos países com alta taxa de hanseníase no mundo. Nós demos sorte para o ebola não chegar aqui. O ebola tem que torcer mesmo, porque o ebola é uma doença terrível. Aquilo ali não é brinquedo, não. Ela tem uma transmissão alta e altamente letal. Mas está ativa hoje lá onde... Tá. Ela está ainda Tem uma região da África, né, que pega Congo, pega uns países assim da África Central ali, sabe? Benin, Costa do Marfim, não sei o quê. Tem uma área ali que é frequente. E o ebola pega, e Congo, né? Congo é uma região também afetada e que o problema do ebola é que ele tem uma transmissão tão intensa que ele chegou a dizimar médicos e enfermeiras em unidades de saúde, né? Na África mesmo, teve hospitais que foram fechados porque matou tudo que é médico e tudo que é enfermeira. Entendeu? O ebola é um negócio... Tem vacina? Tem vacina. A sorte do ebola é que tem vacina. Agora, se eu acho que nosso Zé Gotinha deu uma sumidinha nesses períodos aqui? Deu. Eu acho que deu. Eu acho que assim, esse negócio desse movimento anti-vacina acabou fazendo muitas pessoas meio que fugissem, né, das vacinas, né? A gente está hoje. E as campanhas eu acho que também caíram, né? Eu tenho uma dúvida. As campanhas caíram. Fui prescrito para tomar vacina lá no início da pandemia, que estava dando só para quem tinha ainda comorbidade superior a 60 anos, que foi a vacina da gripe. Sim. No início. E hoje, quando eu busquei o posto para tomar de novo a vacina da gripe, que é anual, ela já me aplicou a vacina da gripe com a vacina do Covid. E eu fiquei assim, mas aí, não, o entendimento já é outro e tal. E aí eu acabei tomando. Não tomei tem as duas. Não tem problema nenhum, não. Você dá simultâneo, não. A gente toma, por exemplo, quando você toma tríplice, né? Que é difteria, tétano e pertusse, você toma, que é coqueluche, você toma as três de uma vez, junto. Então, a criançada, a minha molecada, tem períodos no primeiro ano de vida que toma 5 vacinas de uma vez só. Entendeu? Eu sou meio frouxo pra Estou aí para a gente concluir, está chegando quase no final do nosso JuraPod aqui, mas eu queria saber para o senhor, o pessoal meio que está relevando um pouquinho a AIDS, e a AIDS está aí ainda. A AIDS está aqui, está ainda. E a gente tem, Jura, uma coisa séria, que eu digo assim, que precisa as pessoas acordarem. Hoje, a AIDS, hoje primeiro assim,
o entendimento foi que assim, qualquer pessoa com HIV tem que ser tratada. O cara descobriu hoje, tem um HIV, ele começa a tomar o coquetel hoje. Tá? Sim. A Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu um programa chamado 90-90-90. É os países buscarem identificar 90% dos contaminados, botar 90% desses contaminados em uso do coquetel e que você mantenha essas pessoas que estão usando o coquetel, 90% usem o coquetel de forma rotineira. Né? E tem salvo muita gente isso aí. E o Brasil conseguiu. No Brasil, de certa maneira, atingiu os 90-90-90. Então, hoje, assim, a gente faz muito nas unidades de saúde, teste rápido. Você chega, às vezes, numa unidade básica de saúde, da prefeitura e tal, tem lá. E, às vezes, a pessoa fala, até fala, o senhor não quer fazer não teste rápido para ver? O teste rápido, hoje, faz HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. E, com isso, você identifica muitos pacientes HIV e aí começa a tratar. Todo paciente com HIV, você tem que começar, a indicação já é de começar a tomar o coquetel. Tá? E o coquetel, ele é como se ele congelasse o vírus. Você não consegue destruir o vírus, ou seja, curar a pessoa do HIV, mas você consegue congelar esse vírus. Então, o coquetel, que é, na verdade, uma combinação... É o portador do vírus, mas não desenvolve a doença, né? Ele é na verdade, ele vira um portador, assim, tipo, com vírus congelado, porque ele nem contamina ninguém mais. É verdade? Ele não contamina mais. Se o cara tem um HIV... Então já é quase uma cura. Ele toma o coquetel, depois, ele toma o coquetel, depois de alguns meses, a carga viral dele, ela fica indetectável, ele pode ter relações sexuais sem proteção alguma e ele não vai contaminar ninguém. Show de bola. Ele não contamina. Então quem está contaminando é porque não está fazendo tratamento. Exatamente. Quem está contaminando é quem não está fazendo tratamento ou está fazendo tratamento às vezes errático, né? Toma, para, vai, volta e aí acaba fazendo o vírus ficar resistente. Mas se tomar direitinho, essa pessoa, né? Claro, ela vai ser monitorada depois de alguns meses, ela pode inclusive ter atividade sexual desprotegida que ela não contamina, porque o vírus ele fica completamente... A gente mostra isso, é como se ele estivesse congelado. Ele não tem capacidade mais de transmissão, entendeu? Além dele não replicar de forma consistente, ele não também transmite de forma consistente. Se eu me relacionar hoje um vírus da AIDS para se manifestar hoje no metabolismo, que eu já vi casos de matérias assim dizendo que são 10 anos para manifestar em um corpo humano. A doença, o caso aí, grave. Assim, se contaminou e apresentar a doença, Sim. a famosa AIDS, né? Sim. A doença. É variável. Tem pessoas que com 2 anos de contaminados apresentam. Tem outros que 10 anos apresentam. E tem alguns que são o que a gente chama de controladores de elite. Eles conseguem controlar o vírus como se eles produzissem o coquetel. E eles mantêm o vírus lá parado e eles... Às vezes tem aí 20 anos que você segue essas pessoas e elas não têm nada. Entendeu? Sim. É muito variável. Agora, é claro que a maioria das pessoas... Tipo assim, quando a gente antigamente não tinha coquetel, não tinha nada, e aí tinha estudo seguindo as pessoas que se contaminavam, a gente via que 50% das pessoas que se contaminavam com HIV desenvolviam doença em até 10 anos. Entendi. Em até 10 anos, 50% já manifestavam doença. Só que o problema é o seguinte, naquela época, assim, você se manifestava doença, a média de vida dessas pessoas era em torno de 8 meses. Ou seja, a partir do momento que você teve o primeiro manifestação de doença mesmo, de AIDS, naquela época, que a gente não tinha coquetel nenhum, que eu peguei essa época cuidando de doentes, né? A sobrevida era de em torno de 8 meses, 7, 8 meses. Aquela época de Cazuza, Ou seja, fez o diagnóstico de AIDS, era em média a vida, ela durava 7 meses só. E não era uma vida boa, era uma vida infeliz, com um monte de doença, uma atrás da outra, até matar o cara, entendeu? Então era um negócio assim. Sim, mas aí voltando à situação, o que acontece? Hoje você tem um coquetel que é distribuído, né? Então é um avanço fantástico. E hoje você tem o que a gente chama de PrEP. O que é o PrEP? A pessoa, alguns grupos, né? Hoje você pode ter acesso a tomar uma parte do coquetel. Na verdade, em vez de tomar 3 drogas, você toma 2. Para se prevenir de pegar a doença. É tipo assim, por exemplo, você tem uma pessoa, o José de Souza. Está com HIV. Não, ele não tem HIV. Ah. Mas ele tem muita atividade sexual e ele tem Se atividade previne. sexual sem prevenção. Aí ele chega e diz assim, olha, eu quero tomar o PrEP. Aí ele vai tomar o PrEP, vai se cadastrar e tal, vai tomar o PrEP.
ele vai tomar vamos chamar assim, um mini coquetel. Em vez de 3 drogas, vai tomar 2. Todo dia. Se ele tiver contato com alguém desprotegido e essa pessoa tiver com vírus, ele não pega, entendeu? E essa pessoa não estiver fazendo tratamento, ele pega. Se essa pessoa não estiver fazendo tratamento, ele tomando esse mini coquetel, ele não pega. Entendeu? Então, ó, esse aqui está contaminado. Sim. Nem sabe que está. Está eliminando o vírus. Esse aqui vai ter relações sem preservativo. Sim. Vai transar sem nada. Sim. Mas ele começa a usar O PrEP. o PrEP. Começa a usar. Começou a tomar hoje. Aí ele, pum, tem relações aqui. Ele não pega. Então, com isso, você criou uma situação que é a seguinte. Eu estou tomando o PrEP, eu não vou me prevenir mais, entendeu? Eu tenho relação, quero saber de camisinha. Mas com todo esse avanço aí, doutor, não chegou ainda nenhuma cura? Aí o que acontece? O que a gente está vendo é uma explosão de pessoas que estão usando PrEP e não mais pensam em usar camisinha. Mas aí você pensa assim, e aí, resolveu? Resolveu para o HIV, mas para sífilis não resolve. Gonorreia. Para gonorreia. Então tem uma explosão de sífilis, de gonorreia, de clamídia, de ureaplasma, de herpes, e aí por aí vai. De doenças que têm transmissão por via sexual e que não estão sendo prevenidas, porque o mini coquetel, ele realmente previne, se você ficar usando ele, Sim. Vamos chamar assim, preventivamente, ele te previne. Você não precisa estar com camisinha. Eu ia fazer uma pergunta ao senhor, mas na é verdade, quase a resposta. Deveria ser assim, você até fazer isso numa situação excepcional, né? Sei lá, a camisinha rompeu, sei lá. Mas da forma, ou você fazer isso em situações onde você também, por outro lado, não deixa também de usar a camisinha. Você adiciona, porque pode acabar ela, se acontecer dela romper, não vai ter problema nenhum, concorda? Sim. Porque está usando aqui o PrEP, está usando camisinha, ele está com 2 proteções. Então, se a camisinha romper, não tem problema. Da AIDS ele não pega, entendeu? O HIV, aliás, ele não vai pegar. Sim. Por outro lado, se ele está usando a camisinha, ele está se protegendo de herpes, de gonorreia, de sífilis, de ureaplasma, de clamídia e assim por diante, né? Mas se ele não usa, ele está exposto. Entendeu? Então esse tratamento custa... Eu vou fazer uma pergunta ao senhor, acho que está quase próximo. Essa questão dessas mulheres que são violentadas sexualmente e logo no dia seguinte já começa a fazer o tratamento de medicamentos coquetéis justamente para prevenir, porque não sabe se a pessoa está com HIV. Funciona mesmo? Foi um dos maiores avanços que o Brasil fez. O Brasil, nesse aspecto, é campeão. Foi de fazer um apoio para as mulheres violentadas, né, submetidas à violência sexual, que a gente pensa que não é muito alto, no nosso meio é altíssimo. Eu, durante um período lá no Couto Maia, eu fazia o acompanhamento de mulheres dessa situação. E é muito grande a quantidade, né? E aí eu queria uma coisa, foi legal que você levantou isso aí, porque antes de responder a tua pergunta, eu vou te falar um negócio que é uma visão minha, que eu tive acompanhando essas mulheres. Primeiro, não existe horário. Então, é importante que as mulheres saibam o seguinte, não existe horário. Eu vi mulheres que foram violentadas de manhã, horários comerciais, de tarde, de noite, qualquer horário, tá certo? Segundo, não existe local específico. Às vezes, teve uma vez uma senhora que foi violentada às 6 horas da tarde numa transversal da Avenida 7, uma Avenida 7 altamente movimentada, as pessoas passando e ela estava sendo violentada. Porque nem sempre fica muito claro para as pessoas, ou nem sempre as pessoas prestam atenção. Então, não tem nada a ver com isso. A outra coisa não tem nada a ver com beleza da mulher, né? As mulheres lindas que são violentadas e as feias não tem nada a ver com isso, nem idade. Eu lembro de uma senhora que tinha mais de 70 anos, uma senhora, coitadinha, super magrelinha, sabe? Não tinha assim, nenhum apetrecho de beleza, nada. Uma senhora de mais de 70 anos foi violentada. Então, não tem essa situação. Padrão. As mulheres têm que estar muito atentas, é muito importante que as mulheres fiquem ligadas para poder rapidamente
gritarem, reagirem a essas situações e chamar atenção, porque esses elementos, geralmente, quando são expostos assim rapidamente, eles fogem, tá certo? Sim. Quando a mulher ela entra no medo e se cala e, de certa maneira, ela se aterroriza, ela acaba permitindo que esses elementos consigam levar adiante. Mas, então, esse é um lado que eu acho que é importante para a gente, registrado. Né? A outra situação é a seguinte, esse programa que hoje existe no Brasil, e aqui na Bahia é feito de forma também muito coisa, qualquer mulher que foi violentada, ela deve imediatamente procurar o serviço de saúde. Aqui, um dos locais que eu poderia recomendar é o Instituto Cotumaia, né, que é um deles, mas tem vários, o Hospital Roberto Santos, hospitais públicos. E muitas vezes, quando ela faz o BO, e é importante que ela faça rapidamente o BO, a própria delegacia já orienta e já encaminha ela para fazer uso dessas medicações. Porque se a mulher ela faz uso dessas medicações num período, eu diria assim, pelo menos nos 3 dias após o evento, o ideal é quanto mais cedo, melhor. Sim. Mas até 3 dias, ela tem 100%, aí não é 90% nem 70%, 100% de ela tomando as medicações, ela se prevenir das doenças que são transmitidas sexualmente. Não só o HIV, não todas? Só HIV, não só HIV. O coquetel para as mulheres, ele é muito mais amplo. Ele inclui o coquetel para AIDS, tá? Que dado nessa janela de tempo aí, 3 dias, é 100% eficaz, ou seja, mesmo que o agressor tenha o vírus, ela não vai pegar. É feito para gonorreia, é feito para clamídia, para ureaplasma, para micoplasma, para sífilis, e aí vai. E aí tem os protozoários, aí também que é dado medicações. Então, é um coquetel que inclui várias medicações, algumas injetáveis, outras orais, e que ela faz uso e que são 100% eficazes. Então, é fundamental que as mulheres, rapidamente, além delas fazerem o registro policial, elas procurem rapidamente fazer uso dessas medicações que o poder público hoje tem legislação para isso. É obrigado, inclusive, a dar. Então, cada estado tem suas referências ali. Doutor, chegamos no final do nosso Jurapod aí. Queria agradecer ao senhor e deixar aberto aí para você fazer suas considerações finais. Olha, foi um prazer estar com vocês aqui, com o Gabriel, com você, Jura, aqui no programa. E eu acho que um programa como esse é fundamental para que a gente possa disseminar informações positivas, né, e para as pessoas. E eu acho, assim, sabe, assim, a gente tem que pensar sempre que a gente vive em sociedade e que quanto mais a gente faz uma parte boa, a gente gera uma parte boa para nós e para as outras pessoas. Sim. Então a gente estava falando de vacina. Quanto mais você se vacina, você protege o outro. Quanto mais o outro se vacina, também ele protege o filho dele e assim por diante. Não é? Quanto mais a gente trabalha para que a gente lute para que a ciência ela possa ser incorporada, que a gente tenha o país investindo em ciência, a gente precisa muito que o Brasil agora, especialmente agora depois da Covid, a gente invista pesado em ciência. É o que eu sempre falei, a gente vai ter uma vacina para dengue, mas a gente tem que continuar o investimento para dengue. A gente precisa de remédios, como a gente tem para a Covid hoje, como eu falei, né, o Paxlovid, né, para a Covid. A gente precisa ter remédio para dengue, a gente não tem. Né, a gente precisa ter um antiviral para dengue. Né? Mas isso aí é pesquisa. E quem é que vai fazer essa pesquisa? Vai ser os Estados Unidos e a Europa que não tem dengue? Não, vai ser a gente. Eles não têm dengue lá. Eles não têm que se preocupar com dengue. Quem tem que se preocupar com dengue é a gente. A gente tem que se preocupar com chikungunya, a gente tem que se preocupar com leptospirose. Então, a gente tem as nossas doenças que a gente precisa ter mais, que a gente tem que ter maior envolvimento das pessoas em cobrar, dizer assim, não, dos governos, das entidades privadas, de tudo. Tem que ter investimento em ciência. É a ciência, né, e a educação que faz o país crescer. Eu lembro que eu estive na Finlândia há um pouco mais de 10 anos atrás, fiquei impressionado lá em Helsinki. Eu ia lá para os museus lá, tinha criança de 3, 4 anos de idade, as professores sentando perto de quadros assim, super famosos e dando aulas daqueles quadros e as crianças participando. Eu digo,
E o nível de escolaridade na Finlândia é elevadíssimo e tal. Aí eu estava conversando com eles falaram assim, olha, isso aí é da década de 70 para cá, quando a Finlândia começou a investir, porque antes era um país que, na verdade, não tinha muito investimento em educação. Mas com o investimento em educação, se tornou uma potência, entendeu? Sim. Então, todo investimento na educação, né, sabe, Júlio, eu acho que ele que ergue o país, porque as pessoas passam a ter conhecimento, vão atrás de buscar soluções, com isso gera maior avanço em várias áreas, na ciência, isso no Japão, né? Na tecnologia, entendeu? Aí quando eu vejo, por exemplo, umas escolas, a gente vê as escolas públicas aqui, entendeu? Seja estaduais, seja municipais, aqui pelo país inteiro, pela Bahia, por tudo, completamente defasadas, sabe? Eu digo, a gente tem que melhorar essas escolas, sim, pelo amor de Deus, a gente tem que trabalhar, melhorar a escola pública, melhorar a escola privada, melhorar a universidade, a gente precisa trabalhar muito nisso. Eu vejo assim, o Brasil tem jeito. Um dia desse eu estava assistindo até uma série aí da Alemanha nazista. Se impressiona de ver um país que estava todo destruído depois da Primeira Guerra, em pouquíssimos anos virar uma potência. Claro que acabou sendo uma potência para o mal, né? Na gestão do Hitler, aquela loucura toda. Mas como uma Alemanha ela consegue se reconstruir em 3, 4 anos? Não foi em 20 nem 30. E era um país destruído. A gente é um país riquíssimo. O Brasil é um país dos mais ricos. Nós somos mais ricos que os Estados Unidos. A gente tem o tamanho dos Estados Unidos, é muito mais rico. A gente tem floresta, aí tem tudo, tem urânio, tem tudo tem gado, tem plantação, nossa, a gente tem reservas naturais, tem petróleo, a gente tem um país riquíssimo. O que a gente precisa é um investimento duradouro em educação mesmo, para a gente ter um país que, sabe, a gente precisa estar entre os 5 top do mundo. O nosso lugar não é estar em terceiro mundo, atrás de ninguém, não. Nosso lugar é estar entre os 5 países do mundo, os principais, entendeu? E a gente tem condição para isso. Eu não tenho dúvida. A gente tem que vencer as questões mais, eu diria, mais rasas de coisa, tem que fazer a política trabalhar para o bem da comunidade, do cidadão, e avançar na educação. Eu vejo assim, com isso aí, a gente vai dar um salto, nossa, e a gente pode fazer esse país virar um país fortíssimo em pouco tempo. Pode ter certeza. A gente não precisa de 30 anos, não. A gente precisa de 5 anos, mas com investimentos fortes, duradouros, direcionados, para a gente criar uma nação bem mais forte do que a gente é hoje, entendeu? Doutor Antônio Bandeira, obrigado, e as portas estão abertas. Quando você tiver qualquer material, discutir outros temas, aí as portas estão abertas. E eu queria, doutor, de público aqui agradecer a medicina, né? Em nome do senhor, e agradecer também um grande amigo meu que a Covid me deu aí, tratando o meu sogro quando ninguém acreditava, que é o doutor Tiago Fonseca, que está lá, um guerreiro lá no município de Araci, que ninguém acreditava e ele acreditou e conseguiu, dentro do município, cuidar e sarar meu sogro. O cara é fera. Doutor Tiago Fonseca, Momento de Saúde, tem um programa lá no município, na rádio. O cara é fera. Bacana. Agradecer muito a ciência e a medicina. Tá certo. Fantástico. Que sobrevivemos e estamos aqui. Tchau, e você que ficou com a gente até agora, muito obrigado e até o próximo Jura Pod. Valeu, galera. Ativa o sininho, não esquece, hein?